Aqui tem um outro ponto que faz traqueostomizar. Dois, né? Primeiro que culturalmente, nos hospitais, as pessoas têm dificuldade de aceitar uma ventilação não invasiva contínua. Aqui, não sei se você sabe da cultura da VNI de horário, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Então, assim, não é por objetivo, é por horário. E aí, Tem lugar que tem que acordar o paciente. tem que acordar de madrugada o cara para pôr no invasivo. Nossa. E Dá aí, uma cólica só de. E aí o que acontece com uma ventilação não invasiva contínua? A carga de trabalho da equipe para cuidar desse paciente, obviamente, é maior do que para cuidar de um traqueostomizado que está ali conectado. Né? Então, assim, e aqui no Brasil a gente tem uma equipe dentro da UTI o tempo todo que é muito pequena para o número de pacientes. Então, é um médico para cada 10 leitos, um fisioterapeuta para cada 10, uma enfermeira para cada 10 e um técnico para cada 2, que é o único que está mais dimensionado. Então, a equipe às vezes fala assim, a gente não dá conta de cuidar desses caras que estão no não invasivo o tempo todo, é melhor traqueostomizar que a gente cuida melhor deles. Essa é também uma coisa que falam, né? Mas está errado, Ivan, está errado. Eu vou-te explicar porquê. O paciente traqueostomizado dá muito mais trabalho. Porque tem muito mais secreção, está muito mais dependente, tem muito mais perigo de desconexão, tem tudo contra ele, está muito mais dependente do ventilador. E depois tem aquela história, ok, vamos deixar 2 horas com, 1 hora sem, 2 horas... Né? Portanto, a traqueostomia em si é prejudicial para o doente. Não, é? Não há dúvidas que a ventilação não invasiva é mais fisiológica e menos agressiva. Só pelo facto de ter 2 palavras que é não invasiva. Okay? Pronto. E depois eu acho que faz falta ao fisioterapeuta que trabalha na UTI um pouco de experiência no doente crónico. Por isso é que eu acho que não pode haver o fisioterapeuta, quando vocês constroem uma especialidade, vocês não podem construir essa especialidade com base no local onde trabalham, porque esses pacientes estão em todo lugar. Portanto, se tu, enquanto especialista em suporte ventilatório, tiveres um conhecimento de ventilação não invasiva, do crónico, isso vai-te dar muitas armas para tu fazeres isso dentro da UTI. Então, estubas o paciente. Durante o dia, o paciente não te vai dar trabalho. Eu vou-te explicar porquê. Colocas uma peça bucal na boca dele, ele não vai escariar, ele vai à peça quando quer, ele está a fazer o seu próprio desmame, quer tossir, vai e tosse. Se estiver um pouco cansado, faz o cofacice pela máscara, tem muito menos excreções porque não tem um corpo estranho no pescoço, na traqueia, ok? E durante a noite dorme com uma máscara, como milhões de pacientes dormem com uma máscara à noite. Eu? Você dorme com uma máscara? Durmo. Pronto, olha, está aí o Augusto que, né? Mas eu acho que uma das coisas interessantes é o investimento. A gente está acostumado no Brasil, e eu falo nos serviços menos abonados. Na média, a maioria. Você não tem um dispositivo, um recurso de ventilação mecânica não invasiva tecnológico. Você tem ou aquele BiPAP ST muito antigo, ou ventilador mecânico com um delay de disparo absurdo. Faz veneno Inter 5 no andar. Você não tem uma interface confortável, então você tem aquela máscara oronasal de insuflar o balonete. Hoje, o que é presente no Brasil, por exemplo, de uma interface tecnológica como uma máscara de ponta de nariz, que tem dupla lâmina, vamos dizer assim, ou que tem aquele gel, isso é no sono. Né? No sono, onde o paciente ele vai adquirir ali particularmente a interface dele. Isso não é encontrado nos serviços. Então, vai ter aquele circuito de duplo ramo pesado que vai ficar... O trabalho é muito maior pela falta do recurso adequado, né? E aí acaba se... Mas eu tenho a solução para isso. Sim. Eu tenho a solução. Sabes qual é a solução? Diga. A solução é investimento da indústria dentro da UTI. Porque tu vais a um congresso de UTI, vais a uma AMIB, vais a um congresso de terapia intensiva, e não é só aqui, vais ao congresso da Sociedade Europeia, vais ao congresso de Bruxelas, do Vansan, e tu não vês nos stands de ventilação estas máscaras, estas peças bucais, nem o cofacice tu vês. Porquê? Porque esse tipo de equipamento está associado ao domicílio. Então, os bons ventiladores de não invasiva, o cofacice, as grandes máscaras, estão na atenção domiciliar. O que eu acho que a Philips, a ResMed, a Brez, todos estes equipamentos, as próprias empresas de home care, como a Lumiar, a Lockmed, a Vivisol, a Vitalair, e entre outras, devem ir à UTI e fazer uma demonstração dos seus equipamentos. Porquê é que empresas como a Lumiar, a Lockmed, ou essas empresas da home care, que loca equipamentos para o domicílio, porquê é que não loca esses mesmos equipamentos para a UTI? Porquê é que não oferece máscaras à UTI?
para a UTI ganhar mão. Eu acho que é paradoxal uma UTI dizer que não tem dinheiro para investir em máscaras e na não invasiva, mas depois os pacientes em ECMO. Espera aí. Qual é a percentagem de pacientes que vão para a ECMO e qual é a percentagem de pacientes que fazem uma não invasiva ou um alto fluxo hoje em dia? É só fazer as contas. Uma coisa é dizer-me assim, não estão disponíveis esses equipamentos. Estão no lugar errado. Eu acho que as empresas, isto é um desafio que eu faço aqui às empresas de atenção domiciliar do Brasil, que passam a ser, em vez de atenção domiciliar, atenção ventilatória. E a atenção ventilatória vão atrás do paciente. E o paciente pode estar em casa como pode estar dentro da UTI. E isso vai facilitar muito o trabalho dos fisioterapeutas que trabalham na UTI. Porque já vão... Uma peça bucal, Augusto, custa R$20. Uma peça bucal, uma coisinha de plástico, custa R$20. Ok? Isso, as máscaras mais sofisticadas, a pronga, aquelas máscaras de gel, 600, são caras. reais. Tudo bem. Mas o papel de introduzir esses equipamentos de UTI são das empresas. São das ResMeds, das Philips, das Breas, Até a operadora de saúde, Miguel. Claro. A operadora de saúde que investe numa interface tecnológica que vai possibilitar que o paciente não seja tracostomizado, vai economizar com reinternação, vai economizar com antibiótico terapia a cada 6 meses, uma parte de coisa que acaba aumentando o custo lá na frente, né? Claro. E depois é isso. Vamos lá ver uma coisa. Vocês são fisiointensivistas, não é? O vosso trabalho é recompensado pelo desmame. Eu tive essa conversa com o Bruno Guimarães, né, do Rio. E o Bruno até abriu os olhos, admiramos-nos muito, mutuamente, mas eu falei para ele, Bruno, eu li o teu artigo e o que é que aconteceu aos doentes que tu desmamaste com o TRI, com o treino dos músculos respiratórios, o treino dos músculos inspiratórios, depois da alta da UTI? O que é que aconteceu com eles? Não sabe. Ele não sabia. Ele foi ver e teve uma grande percentagem deles que faleceram. Portanto, olhem o vosso trabalho. Vocês têm um paciente que sobreviveu a um Covid, foi traqueostomizado, teve uma intercorrência pulmonar brutal. Vocês atuaram na traqueostomia, conseguiram que ele ficasse fora do ventilador, mas não o descanularam. A partir do momento que ele aguentou um dia sem o ventilador, alta. Teve na UTI durante meses com cuidados especialistas feitos por vocês, para depois morrer, passada uma semana, numa enfermeira com uma rolha. Onde é que está a gestão desse paciente? Isso é a coisa mais comum que existe. Entendeu? Onde é que está a gestão desse paciente? Não é? E esse paciente vai morrer, te garanto, esse paciente vai morrer muito menos se sair da UTI sem tráqueo. Eu te garanto. Uma das coisas que o Ivens fala muito em relação à reabilitação. O paciente crônico, traqueostomizado, polineuropata ou na FAUT, é o paciente que mais precisa de atenção. Claro. É o paciente que mais precisa de cuidado. E muitas vezes é o mais abandonado. É o mais deixado, é o que o mais sofre, é submetido à conduta básica. Por isso é que eu cada vez mais, eu tenho muita vontade, eu acho que é mais um espírito de missão, porque eu cada vez que eu venho ao Brasil, não só venho de férias, mas eu ganhei, né? Minha mulher é de cá, do Brasil, eu tenho uma ligação afetiva ao Brasil. E eu sinto que tenho essa responsabilidade. Eu sinto que cada vez que eu venho ao Brasil, e agora, recentemente estive a passar férias com um grande amigo meu, pneumologista de Minas Gerais, o Mauro Vidigal, e sentamos à mesa, né, eu, o Mauro, Nayara, e pensamos que vamos ter que fazer aqui um corpo de conhecimento que capacite os fisioterapeutas a manipular melhor uma ventilação não invasiva complexa. Não é? Porque uma não invasiva também tem assincronias. Sim, não é só IPAP, EPAP. A gente mexe com o tempo inspiratório, mexe com o rise time, não é? EPAP, saudade do Vision que a gente conseguia. Isso, mas agora temos o V60 sim. O V60 acabou também. Não é? A própria indústria está-se a reinventar na área da não invasiva. O alto fluxo veio dar um boom extraordinário. O alto fluxo, quando eu comecei com o alto fluxo há 15 anos atrás, era uma estratégia paliativa. Nós tratávamos o alto fluxo para o doente terminal, para o doente
de comprar algum tempo antes de falecer. Não é? Hoje em dia, para mim, foi a intervenção que mais vidas salvou no Covid. Não há dúvida nenhuma que foi o alto fluxo. A quantidade de intubações que o alto fluxo preveniu no Covid foi brutal. Nós fazíamos Covid, intercalávamos alto fluxo com CPAP e quando ele ficava um pouco mais hipercápnico, binível. E começamos a perceber logo, nós temos neste momento no meu hospital doentes em ECMO, acordados, com alto fluxo. O que é interessante. Nós primeiro tiramos o ECMO, só depois é que tiramos o alto fluxo. Né? Então, assim, existem algumas pessoas, algumas áreas que desapegam mais rápido do que outras. Então, tem uma paixão, né, cara? O Respiron, quando eu fiz fisioterapia, o pouco que eu sei de pneu, me ensinaram a usar essa porra aí, entendeu? Mas eu fico pensando assim, será que os meus professores estão ensinando isso ainda? Sabe? Eu estudei no livro da Sereia também, cara, entendeu? Assim, todo mundo estudou, né? Então, assim, desapegar, cara. Desimplementar, desprescrever é tão importante quanto prescrever. Implementar, fazer, aprender essas coisas. Ou prescrever para aquilo que de fato existe De uma fato, tem justificativa. indicação, claro. Como eu até acredito e falo, sim. Treinamento muscular respiratório, não acho o melhor dispositivo? Não acho. Mas existe evidência que justifica? Existe. Então, na falta de um recurso mais caro, que vai ter o melhor resultado, por que não? Então, eu sou dessa interpretação. Mas usar para pós-operatório de cirurgia abdominal. Cara, tem uma porrada de estudo, tem uma revisão sistemática, uma meta-análise que fala, cara, não é o que você espera. E tem as muletinhas, né? Ontem eu tava assistindo Quilos Mortais Brasil e a paciente saiu de casa para fazer a bariátrica dela com o incentivador na mão, tava com o Respiron na mão. E aí o fisioterapeuta, por exemplo, ele se apega no desfecho substitutivo para falar que faz bem, porque daí o que ele vê? Ele vê o tórax expandir, ele vê a saturação melhorar, mas aí não muda desfecho, não muda complicação, não muda tempo de internação. Então assim, no final das contas, o desfecho importante para o paciente não muda. Sabe qual que é a maior treta que Eu a acho gente que eu só não faço bariátrica porque eu não quero ver um Respiron. Tô zoando. Pode terminar. A maior treta que a gente enfrenta hoje é o seguinte, que só tem uma área de saúde em que a ordem das coisas está mais ou menos correta. E é uma área que todo mundo detesta, que é a indústria farmacêutica. Se você descobrir uma nova droga, você obrigatoriamente tem que passar por certos passos. O passo é testar no modelo animal, testar no ensaio clínico de fase 1 de segurança, testar no ensaio clínico de fase 2 de segurança e eficácia, ensaio clínico de fase 3 de segurança. O laboratório farmacêutico tem que falar que ele tem qualidade para produzir medicamentos iguais e tal, aí a Anvisa aprova, o FDA aprova, bom, bota no mercado. Tá? Tudo que não é farmácia é na loucura. Eu tenho uma ideia, eu inventei que esse copo aqui é legal, aí eu começo a vender. Eu testo nos meus amigos, nos meus pacientes mais próximos e tal, porque é arte, porque faz sentido e tudo. Aí o negócio meio que funciona na meia dúzia de cara que você testou. Lembrando que muita gente pode não ter melhorado, mas não te contou, sumiu e tal. Você tá com um baita viés de observação ali. E existem melhores que são da história clínica. De não tem nada a outros ver fatores com... que não tem nada a ver com aquilo. Mas principalmente, assim, o paciente que não está satisfeito, ele não aparece, ele não vai te dar feedback nenhum. A gente prescreve. Aí um dia um pesquisador olha para aquilo ali e fala, cara, que porra é essa que esse cara tá fazendo aí? O que é essa fita colorida? É kinesiotape. Cara, cadê isso? Não tem estudo, não. Aí você vai lá e faz o estudo, ele dá negativo. Aí todo mundo fala, não, tá errado esse estudo e tal. Aí depois tem 20 estudos negativos, se passaram 15 anos, cara. E uma porrada de paciente pode ter recebido um negócio que não sai pra porra nenhuma. Doideira. Mas se for É uma por código de doideira, ética, não é, isso cara? não é nem permitido. E o pior de tudo, o paciente sempre achando que você faz aquilo que de melhor existe. Então, o paciente tem certeza que a gente é baseado em evidência. Isso é uma coisa que me incomoda pra caramba. Hoje à tarde eu tava pensando nisso. Falei, cara, tirando o medicamento, o resto é tudo de ponta cabeça. Então, tudo que fisioterapeuta faz, tudo que psicólogo faz, tudo que enfermeiro faz, tudo cirúrgico, tudo não farmacológico, não passa por uma linha óbvia de testar o mecanismo primeiro e você vem trazendo isso para a pesquisa clínica e aprovação em agência reguladora. Todos os nossos equipamentos não passam em agência reguladora, passam em metro. Não em metro é para saber o que é um ultrassom, o que sai na ponta. Sai ultrassom, beleza, então tá aprovado. Bom. Vai quebrar, não vai? Laser, o que é? Sai laser aí na ponta? Tá calibrado? Tá, beleza, tá aprovado. Ele vai ser um selo do Inmetro. Eu não tô falando que... E a gente tá caindo nessa conversa, cara. Há décadas. Entendeu? E na outra ponta tem um paciente falando assim, esse cara, o Ivens, o Guto, o Léo, ou seja lá quem for, saiu da universidade, logo, tudo que ele aprendeu é baseado em evidência. Então existe uma... Primeiro, eu acho que os profissionais se traem o tempo todo. Eu não acho que os caras fazem isso de má fé. A maioria das pessoas entram naquela parada e falam, nossa, é mesmo, quando eu faço isso o cara melhora. Quando eu faço isso o cara melhora.
E o movimento de falar assim, cara, mas será que ele tá melhorando por causa disso mesmo? Que essa que é a pergunta que deve caber. Disso. E aí as pessoas se frustram. As pessoas se frustram. Eu tô falando isso que eu tô na outra ponta, quando a gente publicou os primeiros ensaios clínicos de Kinesiotape, enquanto a gente publicou o ensaio clínico de Mackenzie, o que a gente percebeu é que o cara tá com raiva de mim, porque o meu estudo de negativo, eu falei, cara, não fui eu que menti pra você, não. Quem mentiu pra você foi o cara que te ensinou esse negócio aí, ó. A Lucila, ela não contou uns podres aqui, não. A Lu publicou uma revisão sistemática da Cochrane de Mackenzie para dor lombar aguda. Nenhum estudo daquela revisão é nosso. Nada. Ela só pegou o resultado dos estudos, plotou numa meta-análise e colocou. Detalhe, já vou adiantar. Todos os estudos eram negativos. Se todos eram negativos, você faz uma meta-análise, adivinha o que vai dar a meta-análise? Vai dar negativo. Mas negativo com negativo não dá positivo? A Lu foi comida com angu pela comunidade. Só fez a meta-análise. Aí eu falei, cara, ela não sabe se pesquisar. Eu falei, cara, isso é uma meta-análise. Meta-análise é uma coisa que qualquer um, se você ensinar um babuíno a fazer, ele faz. Entendeu? É só botar os números lá, ele vai calcular. Eu falei, se todos os estudos são negativos, você esperava que a meta-análise ia dar positiva? Não tem como. É um desconhecimento de base. Impossível. A gente começou a revisão de aguda sabendo que ia dar negativo. Porque, falei, a não ser que pinta um novo estudo no meio do caminho. A de crônico vai sair. E a de crônico vai dar positivo. Aí eles vão passar a malu. Entendeu? Eu não consigo entender isso. Então, se você conhecer o básico da evidência da sua área, você não pode se surpreender. Você concorda? Você não pode se surpreender. Mas ela pegou a intervenção, né? Então, cara. E aí, de novo, na minha área, eu não sei ainda de vocês, aí vocês podem me ensinar aqui. Na minha área tem essa coisa que eu brinco do malabarista de uma bola só. Na área de ortopedia tem o RPGista, o osteopata, o mackenzista. Então, o cara só faz aquilo. Então, é claro que ele vai querer te matar vivo, vai te engolir vivo se o resultado vir negativo. Na psicologia eu aprendi, cara. Eu não sabia que era assim. Faz um vídeo de psicanálise pra você ver. E não fala bem, não. Cara, você é destruído pela comunidade. Entendeu? E tem várias falhas gravíssimas de evidência ali. Então, assim, é muito louco como é que esse mundo é feito de ponta cabeça. O Freud fala um negócio, tal, começa a aplicar nos pacientes, eu começo a ver que funciona e tal, faz curso, 5 anos, não sei o que lá, não tem estudo. Aí sai uma meia dúzia de estudo negativo, não, ignora que existe. Aí agora tem um movimento da psicologia baseada em evidência, liderado por pessoas muito grandes. Aí quando os caras começam a falar, eles querem matar. Os caras estão falando isso. Eu falei, cara, eles só estão lendo os artigos sobre o tema. Eles não estão fazendo nada além disso. Eles não são anti-psicanálise. Eles estão traduzindo a evidência para os colegas tentarem entender. Não é a opinião deles. Não é a opinião deles. Eu acho que o lance até da interpretação do resultado, muitas vezes ele é forçado a um caminho que se espera, né? E aí a gente cai, aquilo que eu tinha comentado com vocês, que eu ia perguntar pra você essa semana, umas correlações espúrias, né? Tem muita coisa que tem correlação, mas não tem correlação nenhuma, na verdade. Correlação espúria é um negócio engraçado, cara. Por exemplo, assim, eu vou dar um conceito bem básico de estatística. Quanto mais teste estatístico você faz, maior a probabilidade de um negócio dar positivo, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu te dou até um número. A cada 20 testes estatísticos que você fizer no mesmo estudo, 1 ou 2 vão dar estatisticamente significante ao acaso. Entendeu? Se você jogar números aleatórios no computador e falar, começa a rodar teste em cima disso, a cada 20, 2 vão dar positivo ao acaso. Então, se você fizer um estudo e tiver 20 testes estatísticos e 2 derem estatisticamente significante, uma das hipóteses é o que a gente chama de erro do tipo 1, falso positivo. Um bom cientista, ele vai olhar e falar, puta que pariu, cara. Se deu só 1 ou 2, eu tenho que desconfiar que talvez foi simplesmente um artefato do acaso. Tá? Então, qualquer achado estatisticamente significante pode ser espúrio. Agora, os grandes estudos, vou dar um exemplo agora, por exemplo, os estudos de Ozempic, por exemplo, quando você pega e os desfechos, tudo tá andando bonitinho, diabetes tá caindo, o risco cardíaco tá caindo, o peso tá caindo, tem plausibilidade e tal. É difícil falar que aquilo foi um erro do tipo 1. Não foi, cara, não foi. Quando você faz cirurgia bariátrica, que é uma técnica muito eficaz, e você começa a ver que os indicadores cardíacos melhoram, diabetes melhora, dor articular melhora, dor de coluna melhora, e o cara tá perdendo peso, faz todo sentido. Você combinou com ele pra ele falar isso aqui? Eu não tô a entendendo, gente pô. tá num negócio Ozempic, bariátrica, eu não tô entendendo, cara. É de propósito? Não. Porque tava o cara do bodybuild aqui antes, eu tô ficando meio mal. Então, assim, tem que olhar isso. Existe até sites disso. Tem um site que alguém quiser digitar e chama spuriouscorrelations.com. Adoro esse site. Se você botar Spurious Correlations, eles mostram lá, assim, aparições do Nicolas Cage na TV versus afogamento de crianças. Aí bota lá correlação 0,92, que é uma correlação perfeita. Então você fala assim, toda vez que o Nicolas Cage aparecer, uma criança vai morrer afogada. É consumo de chocolate e ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. Tem isso. Então, assim, muitas pessoas têm dificuldade de entender esse negócio de correlação e causalidade, correlação espúria. De novo, correlação espúria é correlação na sorte.
Então, se você me der um alvo para jogar uma bola 10 vezes e der a chance pro Ivens jogar 100 bolas, a probabilidade do Ivens acertar mais do que eu é maior, simplesmente porque ele tem um número de tentativas do que eu. Mas ainda assim, nós temos um segundo problema quando fala de correlação, que é correlação e causalidade. Então, um outro exemplo que eu gosto de dar pra caramba é assim, vitamina D. Eu não sei se vocês viram, vitamina D, agora vitamina D é pra qualquer coisa, né, velho? Então tem uma porrada de estudo que apontou que para diversas doenças, existe a doença e existe vitamina D baixa. De todas essas doenças, aí o que eles fizeram? Trate a galera com hipovitaminose D, volta a vitamina D pro normal e vê se a doença some. Não some. Só tem uma doença que some na hora que você sobe vitamina D, que é a osteoporose, que é aquela que a gente aprendeu lá na escola. Reduz fratura e tal. Então, eu sou asmático, né, cara? Então, tem uma porrada de estudo falando que vitamina D baixa é um fator de risco para o desenvolvimento de asma, ou para mais exacerbação de crise de asma. Mas existe um ensaio clínico no New England Journal of Medicine, que eles pegaram pacientes com asma, com a vitamina D baixa, botaram a vitamina D dele no normal, e o que aconteceu? Nada. Ou seja, tem alguma outra coisa pegando que a gente não sabe, ou que a vitamina D não tem. Aí o que acontece, cara? Durante a pandemia, de novo, toca a vitamina D em todo mundo, né? Protocolo Coimbra. Na nutrição, cara, isso é um show de horror. Ou que existe uma causa que seja justificativa para os dois caminhos, mas que não esses dois fechos têm uma relação direta entre eles. É. Então pode ser, eu tenho alguma coisa aqui que vai ser justificativa para minha vitamina D baixa, vai ser justificativa para o aumento da crise de asma, mas a vitamina D e a crise de asma em si não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe um pivô ali. O ruim é que a gente tá brincando de vitamina D. Enquanto a gente vai brincando de vitamina D, tá menos grave. Agora a gente tá brincando com esteroide anabolizante, né? Agora a testosterona de todo mundo tá lá embaixo. É. Então vamos botar pra cima, cara. Eu acho que nós vamos ter um colapso aí na frente aí, no mínimo incerto. No mínimo incerto. Eu faço crossfit, cara, é um horror, cara. Assistiu, gostou e não deu like? Clica aí, mano, rapidão. Tá de vacilo, já deixa aquele joinha, clica na setinha, compartilha lá nos seus grupos, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos, E o sininho? né não? E deixa aquele comentário do engajamento aí. Isso. E quando a gente fala de pediatria, a gente precisa dar essa munição também para a família. Sim. Né? Quando a gente fala sobre colocar a realidade para a família, para ela entender, eles precisam da informação para decidir lutar em cima daquilo. Então, eles não podem ficar ali esperando algo irreal. E eu acho que uma das coisas que acontece muito na neurologia, a gente foca muito no... ele não vai voltar a andar. O prognóstico dele não vai voltar a andar. Eu não quero saber o que ele não vai fazer. Eu quero saber o que ele vai conseguir fazer. Sim. E aquilo ali é o que eu vou apresentar para a família, porque aquela ali vai ser os nossos primeiros objetivos. Se depois a neuroplasticidade fizer a gente chegar lá, quem sabe depois ele não ande? Eu nunca gosto de, quando eu recebo essa pergunta, de responder, o paciente nunca mais vai andar. Eu digo, olha só, a gente vai ter todo um processo para alcançar. Então, vamos começar aqui com o que está mais próximo, que é primeiro sentar sozinho. Primeiro a gente vai precisar ensinar ele a virar na cama, ele precisa conseguir trocar de posição quando ele quiser. Depois a gente vai ali trocando a nossa conversa. E aí eu sempre trago para o que está mais próximo, para depois acabar ali com aquela ansiedade do, ele não vai mais voltar a andar. Bora primeiro fazer ele conseguir mudar de posição sozinho, ele ter esse conforto, né, essa autonomia. E é nessa hora que a gente dialoga muito com a TO, né? Isso. A gente a TO ali, o tempo todo ali, junto, potencializando o máximo possível O máximo possível. para esse paciente. Então, Não, e é trazer opções. Ele não vai andar, tudo bem, mas a gente pode ter uma cadeira de rodas motorizada, a gente pode ter um Isso. exoesqueleto, a gente pode ter algumas opções para essas atividades que ele não tem capacidade. Isso. Enquanto a gente, Estratégias. Ele foi longe, hein, mano? enquanto a gente desenvolve todas as outras que ele pode, a gente traz opções, né? Assim, a família não tem acesso. Não importa, eu tô dando as opções e a gente vai ver o que é possível. E tem pacientes que vão conseguir acesso e vão usar, tem pacientes que não. E é isso, tipo, né? Não sou eu que tenho que decidir. Isso. Nem vou falar porque eu acho que ele não vai conseguir comprar. Não é meu papel, esse meu papel é falar o que existe. Inclusive, o que eu sinto muito no dia a dia é que às vezes a gente precisa ter essas informações, por exemplo, onde conseguir no SUS, ou às vezes até empresas, Sim. organizações não governamentais que abraçam essa causa, elas às vezes conseguem fornecer dispositivos como cadeira de rodas. Existem vários que às vezes eu divulgo até nas minhas redes sociais, porque eu acredito que todo fisioterapeuta deveria saber. Então, antes mesmo da gente julgar, né, a condição do paciente e criar aquela estratégia, a gente precisa ter informação da onde a gente também consegue ter acesso.
Porque existem várias vias alternativas para isso. Uhum. Não, e tem gente que às vezes não quer criar, eu não quero criar falsa esperança nele, porque é um equipamento caro, ele não vai ter acesso. Fala assim, gente, mas é pior não contar, porque você não sabe o que tem por trás, você não sabe o que corre que ele pode fazer. Isso. Tipo, não é você, porque assim, o seu corre é limitado porque não é com você, porque se fosse com você, porra, tu ia dar o sangue por isso, tá? Então talvez é isso que a família vai fazer. Então Isso. assim, eu já joguei aí, ó, gente, ó, e aí? O que nós vamos fazer agora? Assim como existem algumas leis ou alguns programas que podem facilitar o acesso a algumas tecnologias, também existem, como a Ana falou, ONGs, né, que contribuem. Então, por exemplo, hoje existem muitas ONGs já que atuam, até o Amor em Foco, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas na minha infância e adolescência eu tive muito contato com o pessoal do Rotary Club, que sempre foi participativo nisso também. Precisava de uma cadeira de roda, precisava disso, precisava daquilo. Então, a participação das organizações não governamentais nisso também contribui muito com a sociedade. Mas a gente precisa aprender a olhar para outros colegas também. Então, eu falei aqui da TO, só que nesse aspecto agora a gente precisa de um profissional de serviço social. Então, Sim. traz o serviço social. O serviço social, ele vai ter mais conhecimento de quais são os caminhos, quais são os dispositivos que a gente tem na lei para conseguir acesso. Então, olha como não dá pra gente resolver sozinho. Impossível. Nunca, né? Então, tem um profissional de serviço social junto para você conseguir tornar mais fácil, né? Ao destravar algumas coisas que estão enroscadas ali nesses trâmites, nesse processo, ou até mesmo acionar organizações que podem contribuir com isso, né? Existe gente que está disposta a fazer. Existem algumas regiões que os governos locais, ali, regionais, possibilitam alguns acessos. Eu falo até pelo suporte ventilatório, né? Existem alguns municípios que garantem a disponibilidade desses equipamentos para alguns pacientes, mas o que precisa muitas vezes é ampliar ali essa ação do serviço social, a gente ter mais contato com eles para conseguir tornar isso possível, né? E a gente é muito... A gente muito só tá, fechado, às vezes né? a gente se preocupa muito em só aperfeiçoar a nossa técnica e não entende que a gente precisa sair da caixinha e aprender um pouquinho do cenário com a equipe multiprofissional para entender sobre essas estratégias, né? Sim. Por isso que às vezes muitas associações são interessantes, as associações de RELA, distrofia, porque elas conhecem todos os caminhos. Tudo. Sim. Então é importante também ter o contato, encaminhar pacientes para essas associações, porque a gente não sabe tudo, óbvio, né? Perfeito. E, pô, a associação geralmente tem ali todos os contatos de tudo que é possível. É um caminho bem bom da gente mostrar, né, para os Eu pacientes. gosto de associação familiar, cara. Que tem os profissionais, mas tem os familiares juntos Isso. ali. Eu gosto disso, cara. Eu Isso. acho... Alzheimer, a programação deles, inclusive, pensa muito na família, no cuidador, para dar esse suporte. A gente sabe o papel, né, do cuidador para um paciente ali, aquele suporte é tudo. Sim. A gente precisa cuidar também do cuidador. Gerson, tem uma coisa na minha cabeça, eu tô com medo de ser uma pergunta de 1912, assim, né? Sabe, a gente fica... Coisa é muito antiga. Até porque as publicações que eu li sobre já são antigas, né? Mas existe alguma mudança na forma como você gradua intensidade baseado na frequência de recuperação? Porque as evidências mais antigas falavam que isso traz impacto direto na sobrevida, Verdade. dependendo da fração de ejeção do paciente. Verdade. Mas muda ali a forma como a gente aborda o paciente ou não? Não. Na verdade, assim, os valores acho que foram sendo calibrados ao longo dos anos, né? Já chegou a ser 15, 12, 13 batimentos de frequência de retorno no primeiro minuto pós-teste máximo. Tem que lembrar também que é pós o quê, né? Pós-teste máximo. Tem uma publicação interessante do professor Larry Cahalan que mostrou que também isso é Não é verdade. uma pergunta de teste. 1912, Não então, é. que Tem uma bom. publicação nova do professor Larry mostrando que isso tem relevância, por exemplo, até pós-teste de caminhada, né? Uma forma de você olhar. E é um marcador, né? Ou seja, se você faz uma avaliação hoje, por exemplo, o cara caminhou 300 metros. Numa segunda avaliação, ele andou os mesmos 300 metros, mas ele recuperou no primeiro minuto, né? Por exemplo, 20 batimentos ao invés de 10, ele melhorou o comportamento autonômico, né? Então, ele é um desfecho adicional e complementar ao desfecho de distância caminhada. Um indicativo incrível. É um outro inclusive. indicativo, tá certo? Então, assim, é uma outra forma de olhar. Mas isso, na prática, não vai mudar a minha prescrição. Assim, na verdade, não muda a lógica, né, da prescrição. É claro que assim, né, mas a sua pergunta ela me faz me remeter a um outro lado, que assim, o
professor Dominique Ramsey, que é onde a Juliana está lá hoje, lá na Bélgica, né? É um fisioterapeuta, né? É um dos grandes entusiastas do exercício. Ele fala do exercício terapêutico, exercício focado em objetivos específicos. O que você quer ganhar? Eu tenho 3 meses para ficar com você. O que você quer ganhar? Você quer baixar colesterol? Você quer baixar pressão? Você quer ganhar VO2? Por quê? Porque existe uma evidência global. É essa de que o exercício melhora a capacidade. Tá. Mas se eu tiver um objetivo diferente, de repente o que me incomoda não é a capacidade ao exercício. De repente o paciente que entra num programa de reabilitação, ele tem um VO2 de 23. Então, para ele, fazer as coisas no dia a dia não é um problema. Mas o colesterol pode ser. Então, de repente, eu posso fazer uma mudança, sim, na prescrição, para fazer uma prescrição de forma que o colesterol tenha mais, o exercício tenha mais efeito no colesterol do que uma mudança, uma programação diferente. E isso existe. Então, por exemplo, hoje, redução, melhora de paciente com doença coronariana, por exemplo, placa de ateroma. As evidências são para alta intensidade. Então, se o objetivo terapêutico principal não é ganho de capacidade, é ganho de obstrução coronariana, eu diria, o remédio que você precisa dar chama exercício de alta intensidade. Não tem evidência para outra coisa. A passeada no parque vai ser bom para outras coisas, mas para isso não será bom. Então, aí me remeteu um pouco isso que você perguntou, né? Por exemplo, autonômico. O que é bom para comportamento autonômico, né? Hoje as evidências têm mostrado que o treinamento de força isométrico é o que mais tem efeito no comportamento autonômico. Então, se esse for o objetivo principal, eu diria, faz ali o programa de reabilitação, mas esse é um aspecto que precisa fazer parte do programa. Porque se esse é um objetivo, reduzir pressão arterial, reduzir comportamento autonômico, o treino de força isométrico é um ponto importante. América do Sul. Cara, ali na natação e no atletismo tem muitas categorias, né? Muitas. Como que é feito essa avaliação para classificar os atletas em cada uma? Quem que faz esse tipo de avaliação? Cara, existe uma banca de classificadores, tem classificadores nacionais e internacionais, que geralmente são médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física. Então, esses profissionais eles têm um protocolo de avaliação neurofuncional. Então, faz toda a avaliação. Então, limitações funcionais, limitação neurológica, limitação visual, limitação intelectual. Então, é muito comum, né? Na natação, você ter lá a categoria S1, que significa S de swimming. Entre 1 e 10 são as limitações físicas. Então, 1 é o mais limitado, são os tetra, velho. Tetraplégico nadando, cara. Falei, esses caras vão afundar, irmão. Porra, velho. Vão afundar. Quando eu entrei, na hora que eu olhei colocando um tetra lá na piscina, eu falei, vai afundar, tio. E foi O cara joga assim, ó. Mais rápido lá. que nós, né, Afunda, velho? aí o cara volta, cara. Cara, mas na hora que ele afunda, dá um desespero, não dá não, Maurício? No começo, a vontade que eu tinha de pular, pra ajudar. Louco. Aí o cara vai ali. Aí S2, 3, 4. Aí vai até S10, que é a limitação mínima. Aí o 11 O até Daniel o... é qual? Daniel era 5. 5. E aí tinha de S11 a 13 são os deficientes visuais, 11 sem visão nenhuma, 12, 13 visões parciais e S14 deficiência intelectual. Que é power. Os caras são fogo. Não tem disfunção nenhuma física. Sim. Só que são deficientes intelectuais. Mas músculo no talo. Que? Pô, tem os atletas S14 aí pelo mundo afora aí. Brasil também. A gente tá com S14 aí, cara, brasileiro, que é power, menininho lá de Uberlândia. O moleque é bom, hein? O apelido dele é Pio. Engraçado demais. Toda hora você tá assim, ó, de repente aquele silencinho. Ele dá um estralinho assim, ó. Ele tem assim, ó. E fica assim, ó. Figura, 14. E manda muito. Que? Nada pra caramba, cara. Então é mais baseado assim no funcional, não tem a ver com, por exemplo, o diagnóstico da doença, e sim a funcionalidade. Mas também tem a questão da doença, mas não se pega na doença. Mas qual é a deficiência funcional que a doença provoca e nisso eles fazem uma avaliação. Eu até entrei umas vezes em conflito lá com o comitê, porque eu já estava querendo também migrar para essa área de classificação, que eu sempre tive vontade, né? Mas é muito fechado, aquela coisa, vira e mexe, vai mais educadores físicos na época, e os cursos às vezes não batia com a minha agenda, porque em 2016 para 2017 minha carreira na área docente começou,
E aí eu comecei a dar muita aula, né, cara? Muita aula. Comecei a viajar muito pelo Brasil, dando aula, e nunca batia e acabou não dando certo. A pergunta que eu queria fazer, basicamente, é nesse cenário, assim, né? Porque a gente sabe que o recém-nascido pré-termo, a gente vai fazer toda a contagem para a correção da idade e tal, mas qual que é o impacto do desenvolvimento pelo fato do desenvolvimento não ter acontecido na vida intrauterina? Isso afeta muito. Pois é, na verdade, não só a prematuridade, mas o extremo baixo peso, o baixo peso por si só já é um fator de risco se tiver uma criança com restrição de crescimento intrauterino. Então, se qualquer evento pré-natal que interfere no desenvolvimento do bebê, seja ele nascer antes do tempo, seja ele ter um evento realmente... por exemplo, a gente tem bebês que a mãe teve placenta prévia ou teve algum evento nesse sentido, esse bebê está em risco para atraso. E alguns, a gente vê que, quando já tive bebês que a mãe, com 17 semanas, a mãe teve um sangramento, entrou em trabalho de parto, mas ela já tinha tido outros 2 abortos, vamos segurar, e deixaram internada. E aí conseguiram segurar o parto. Quando o bebê nasceu, ele já nasceu com uma leucomalácia periventricular, ou seja, lá naquele evento é bem provável que logo depois tenha tido momentos de isquemia, situações assim, mas de instabilidade hemodinâmica dentro do útero, que também já geram, podem gerar alguma lesão. E o nascimento precoce, né, demais, inclusive, eu falo que o bebê chegou cedo demais no mundão, né? Aqui é muito difícil a vida, não é muita judiaeira, né? Esses bebês ainda chegarem 3 meses antes, né? 24 semanas, gente, é muito tempo antes. E aí, nasceu em Osasco ainda pra ajudar. Porra, aí termina de fuder tudo, olha, né? eu moro quase em Osasco. Eu nasci lá, mano. Nasci lá, então relaxa, tá bom. tamo junto. Eu tô ali, ó, na divisa. Jaguaré. Tô ali na divisa. Moro no Olha, eu Jaguaré, também. tá Eu moro ali, não, ó, eu não moro lá, não. Eu moro na Politécnica ali. O bebê do ser humano, assim, ele já nasce precoce comparado a outros animais, né? Então, assim, nascer mais precoce então, ainda... Que é o que a gente... É por isso que é muito... A tal da matriz germinativa que a gente estava falando ali com 34 semanas, né? Até ela ter a regressão, que é uma região de neurônios que vão se diferenciar e virar, enfim, características ali na glia, enfim, se caracteriza outros neurônios que se especificar nas suas funções. É como se fosse um núcleo que essas células vão se diferenciar. E nesse contexto, pensa que esse núcleozinho, que é a matriz germinativa, que é extremamente vascularizada, qualquer mudança de pressão que gere uma pressão intracraniana alterada pode fazer um sangramento, pode fazer uma hemorragia periventricular, e você pode ter uma lesão se for uma hemorragia maior. Então, sei lá, tem 1, 2, 3, 4 graus, né? O grau da hemorragia, você pode gerar uma lesão ou não. Se não gera, de qualquer maneira, se você tem um sangramento, aquele núcleo, aquelas células vão ter menos células para se diferenciar também. Então, você tem, quando a gente pensa nos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o que a gente tem visto hoje, que dificilmente os prematuros extremos fogem, e é por isso que a gente, de pelo menos alguma dificuldade, dentro dos transtornos, a gente tem o TEA e o TDAH, que são os mais famosos, mas a gente tem os transtornos de fala e linguagem, os transtornos de aprendizagem, os transtornos de deficiência, o transtorno de desenvolvimento intelectual e os transtornos motores, que é a minha segunda parte 2 da vida, né? Que é a parte do transtorno de desenvolvimento da coordenação. Então, quando a gente faz essa intervenção, a gente já está olhando para todas essas áreas. Então, a gente faz um segmento de desenvolvimento global, justamente porque aí o risco é muito maior. Porque esse bebê nasceu antes do tempo, dentro desse contexto muito árido de ser manipulado, de ser, né, de posicionamento, você não tá, por mais que a gente tente que a incubadora faça algo similar ao útero, não é, né? Definitivamente, nem de perto. Então tem toda uma parte também de adaptação da alimentação, né? Pensa que o bebê estava lá recebendo pela placenta e de repente tem que, vamos lá, sistema digestório, tem que se virar aí no leitinho, né? Tem toda a parte respiratória, tem toda a parte... Então, não é só o pulmãozinho que a gente pensa na UTI, tá lá no ventilador. Pô, mas tem tanta coisa em volta. E o cérebrozinho é o que está ali mais sendo exposto a uma situação de estresse que gera não só uma lesão em potencial, mas uma disfunção. Porque quando a gente pensa nos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente pensa em disfunção neural, né? A gente pensa nas conexões
não bem estabelecidas. Tanto que não tem um instrumento, né? Então, a gente não tem um marcador biológico para determinar o diagnóstico. Os transtornos não são diagnosticados clinicamente. Por isso que, quando a gente começa a perceber, a gente, esse bebê não está olhando, esse bebê não está acompanhando. Bom, vamos excluir. Discute com a equipe, vamos excluir médicas, por favor, façam um pedido de exame, dá uma avaliada, né, encaminha para o oftalmo, encaminha para o otorrino, porque se a criança não está acompanhando, não está acompanhando porque ela não enxerga, não está acompanhando porque ela não escuta, ou tem isso. O problema é a integração sensorial, né? É o processamento dessas informações sensoriais. Então, hoje a gente tem esse outro perfil aí também de bebês por causa dessa exposição muito precoce ao mundo, que antes, como eu falei, a gente ventilava com ventilador de adulto, a gente não sabia ventilar, a gente não conhecia a ventilação protetora de recém-nascido. Então, a gente realmente fazia muito mais lesão, aí uma lesão era maior, o PC era mais grave e a gente não tinha como fugir da paralisia cerebral. E ainda assim, com o conhecimento que se tem hoje, ainda está uma construção muito grande. Ainda falta muita coisa para se pensar. Muito, mas a gente está conseguindo manter vivos alguns bebês que, quando eu estava na UTI neonatal lá em 2000 e sei lá quanto, esqueci, 4, 6, 10, sei lá. Eu entrei na USP em 2010, então foi 2004, 6 a 10. A gente não tinha a menor informação, né? Então, acho que é isso. A evolução da pediatria na respiratória, em especial, foi muito linda. E não só manter vivo, né? Mas antes a gente mantinha entubado por mais tempo, a gente ventilava mais agressivamente por mais tempo, e hoje a gente estuba muito mais precoce, que nem a gente está com uma lá que a gente estubou com 27 semanas e está mantendo na VNI. Então, assim, Exato. a gente está agredindo muito menos esse pulmão. Às vezes entuba só para fazer surfactante e já estuba depois, porque ficou ótimo, né? Hoje em dia a gente faz, por exemplo... Só estubava depois da 34ª, pô, antigamente. A gente faz hoje, por exemplo, surfactante minimamente invasivo, que a gente nem entuba, só passa uma sonda, põe o surfactante lá dentro e tira a sonda. Então, assim, a gente mudou bastante, então isso agride muito menos também o pulmão da criança. A chance de fazer uma broncoaspirasia. Os cuidados neonatais mudaram a vida e o prognóstico junto com a gente. Depois ali que vai tentar dar função melhor para essa condição clínica aí que a gente tenta evitar assim que a gente... Não é nem vou fazer uma intervenção no bebê que não tem nada. Ah, teve um AVC. Sim, teve um AVC, a gente já tem que saber. Bom, se foi aqui, vamos olhar com muito cuidado como é que está essa mãozinha. Aí você vê, olha só, você está vendo que essa aqui é diferente? E a gente tem instrumentos de avaliação de movimento, né, os movimentos espontâneos, que são o General Movements, né, Assessment, que é o GMA, em que a gente consegue ver o padrão de movimentação espontânea do recém-nascido. Até um mês é um padrão, na verdade, até o 4º, 5º mês a gente consegue ver esses padrões, e com 3 meses tem um outro padrão, em que a gente tem uma sensibilidade muito alta para paralisia cerebral e transtornos. Então, assim, você vê uma alteração nesses padrões de movimentação espontânea, já dão um cheirinho ali de, tipo, a gente precisa intervir. Então, a gente não precisa esperar ter sequela. A gente tem instrumentos muito precoces. A Heine é uma, né, que é uma avaliação neurológica que a gente faz fazer a partir dos 3 meses, que a gente pode ter a versão neonatal também, que a gente faz uma avaliação neurológica e vê como está essa criança. E ela tem lá a nota de corte para risco de paralisia cerebral no primeiro mês de vida. Então, assim, não é... Hoje, a Heine, os GMs e ressonância são os nossos 3 instrumentos que na literatura mostram que tem o melhor valor preditivo de paralisia cerebral. Então, e 2 aqui, ó, a gente que faz. A ressonância não ainda não. É legal pensar nessa evolução, né, de ferramentas que pensam na motricidade espontânea, na mobilidade espontânea, porque da época que a gente se formou, falava sobre reflexo. E não avaliava-se tanto aquilo que estava extra reflexo do que se esperava para o desenvolvimento. Então, pensa GMA que você comentou, não conhecia essa ferramenta, achei ela... Então. E é muito tranquilo pensar nisso, né? Mas é que se for pensar, são movimentos espontâneos que tem desde o útero, desde da época, né? Desde o intraútero, a partir de 14, 15 semanas, a gente já consegue ver no ultrassom a movimentação do feto, no caso, e esses padrões de movimento se mantêm. A gente conhece, a gente aprendia, né? Eu também fui lá atrás, quando eu fiz faculdade. A gente tinha os marcos e os reflexos primários ali, né? Os reflexos primitivos, que a gente pensava, inclusive, que eu tinha lá os reflexos, o que é esperado? Mas o que importava era esses reflexos não modulados, a culpa dos reflexos que não vão lá no paciente com paralisia cerebral. E aí, de repente, você fala, gente, não, os reflexos eles não são tão do mal assim, não, pelo contrário. E aí, e essa movimentação espontânea, ela já está ali, olhar e cuidar, e saber avaliar o padrão de movimentação, se isso é normal
normal ou anormal, é o que a gente, a partir do primeiro mês, já aconselha. Aliás, desde o segundo dia de vida, né? Eu fiquei com muita vontade de ver o negócio, cara. Não, porque por mais que eu não seja um fono, eu aprender mais sobre a disfagia, nossa, ia enaltecer muito. Muito. Existe uma ideia, acho que a gente até pode depois estar conversando, o quanto que é preciso uma formação em disfagia, que não vai ter esse nome, mas que fale sobre disfagia multi, né? Que tenha todo mundo sim. ali falando da sua área. A gente conversa. Sim. Não, eu falo porque, assim, eu sou professor de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória, e eu tenho um cuidado, assim, de sentar para os meus alunos e explicar, obviamente com todas as limitações de conhecimento, técnicas, mas ligeiramente a biomecânica da deglutição, para que os alunos entendam o que é basicamente a disfagia, muito superficial, em comparação ao que a fono faz, mas para que eles entendam a relevância desse relacionamento interprofissional e como que a fono pode estar junto com a gente ali, sabe? Lado a lado, no cuidado desse paciente. Então, nós não precisamos conhecer o trabalho dos outros profissionais para fazer o que eles fazem, mas nós precisamos conhecer o trabalho para saber como que esses profissionais podem nos ajudar ou como nós podemos ajudar eles. Exato. Então, eu tenho essas curiosidades, assim, de coisas que trazem muita relevância naquilo que a gente faz. E a disfagia é uma delas. É uma delas. Né? E o quanto que você dominar a disfagia, você não precisa ser tão superficial nesse ensino. Você pode ensinar a disfagia, você não está ensinando diagnosticar ou reabilitar, mas o quanto que é importante reconhecer precocemente sinais. Sim. Né? De um paciente que está broncoaspirando ou está desnutrindo e ninguém está vendo. Né? Então, Sim. Aí, para esse próximo ano, a gente vem com muita coisa nova e acho que vem com essa vertente. E eu percebi isso, eu tenho um curso que ele não está mais disponível, mas que traz sobre tráqueo e válvula de fala pro fonoaudiólogo. E o quanto que aproximou fisioterapeutas. Muito. Né? Porque eu falei assim, ok, é para fono, mas ele tem que entender para que eu indico a válvula, como eu faço, para que ela serve, vamos junto, né? Então, a gente realmente precisa e é carente essa formação, né? A gente, pensando em demanda, ainda tem muito pouco. Se a gente fragmentar assim, né? Não é... O Ivens compreende muito de ventilação, muito de terapia respiratória, mas a abordagem educacional dele é principal na reabilitação do doente crítico. Assim como eu também sou um fisioterapeuta intensivista, que atua com reabilitação do doente crítico, mas a minha abordagem educacional é mais voltada à terapia respiratória e ventilação. Quando eu falava de disfagia, eu achava que era um assunto mais meu, da broncoaspiração. Só que agora ela trazendo esse insight da desnutrição relacionada à disfagia, cara, você tem o lado da preocupação voltada ao estado funcional do paciente e também ao risco, prevenção de broncoaspiração, de pneumonia e afins. Cara, isso é legal, né? A amplitude. E eu não me atentava a esse detalhe da desnutrição relacionada. isso. Eu sempre falava quando o objetivo era levar em consideração risco de pneumonia, risco de broncoaspiração. Importantíssimo, mas ó, se Mas você é uma parcela pensa do problema. muito, se você pensa em recomendação para sarcopenia, treinamento físico com resistência, né, com esse ganho, e nutrição, que vem proteína e vitamina D. Se o cara não come, ou se o cara come tudo batido, que aí o equilíbrio calórico-proteico já é comprometido, que vai tudo muito carboidrato, vai muita água para bater essa carne, aquela coisa toda. Então, o quanto que melhorar a disfagia dele é essencial para que você ganhe massa, para que você ganhe força, né? E tem aí esse restabelecimento. Então, hoje, eu não tenho dúvida em dizer que existe muito mais disfágico desnutrido do que broncoaspirando. E a própria disfagia sarcopênica, né? Exato. Que tá tudo ali nesse Isso. bolo. E sem contar quando você fala desse paciente receber a dieta, eu sempre falo no meu curso, nos primeiros 10 minutos, eu dou um exemplo para diferenciar algumas coisas, e falando que é reabilitação, eu dou exemplo da fono. Porque a fono vai lá, avalia, vê que o cara tem disfagia, mas ele tem alguma função preservada, então ela pode adaptar a consistência para esse cara receber alguma coisa. Só que não é ela que prescreve a nutrição. Isso. E a nutricionista que vai prescrever em cima da consistência que você passou. Só que não é a nutricionista que faz a comida. Então ela precisa do pessoal da cozinha para fazer a comida. É muita gente, cara. E aí, só que chega, Guto, 3 purê pro paciente, um rosa, um branco e um marrom, com aquele cheiro de comida de hospital. Você quer comer isso aí? Delícia, né? Porque assim, tá na consistência correta, tá no aporte calórico nutricional adequado pro paciente, mas
ele não quer comer. Então você pode chamar lá o pessoal da gastronomia para fazer aqueles processos químicos hoje em dia que transforma o purê de cenoura numa cenoura, o feijão num grãozinho de feijão, Exato. só que já está em consistência de purê, por exemplo. Pô, aí o cara olha, pelo menos parece a comida que ele está acostumado a comer. Exatamente, que é o que as meninas da gastronomia adaptada fazem. Isso. Né? Que trazem ali toda essa questão de nutrir com prazer, com sabor, de formas diferentes. Gente, a melhor comida de hospital que eu comi na minha vida foi na Santa Casa de Pinhuí, Minas Gerais. Eu falei, isso aqui não é o que você serve pro paciente? Não, pô, é a mesma coisa. Rapaz, eu comi um bife acebolado, velho, que eu falei, não é possível. Mas é Minas, né? Sim. Minas, né? Sim. Mas, ó, O paciente, É outro o mineiro mundo. não faz esfagia não, porque mineiro come com apreço. não é. Come... Mas, ó... Em 2000... Essa falha a gente tem hoje, em termos de comportamento. O fisioterapeuta, ele não se posiciona como ele deveria se posicionar. Isso é uma falha da nossa profissão. E as pessoas também me marcaram nessa postagem. E na hora eu falei, gente, eu tenho que trazer, porque tem que mudar a visão que as pessoas têm do profissional. Numa aula minha, eu gosto muito de trazer a parte histórica, porque as coisas não vieram do nada. Elas têm todo um sentido e um fluxo racional. Shruta foi um médico indiano cirurgião que ele está descrito há 600... o que ele disse está descrito há 600 anos antes de Cristo, onde ele orientava os pacientes a fazerem exercício metade da capacidade máxima. E hoje o fisioterapeuta atende usando Borg. Aí eu falei assim, rapaz, se o cara há 600 anos, isso está descrito como parte histórica, que ele orienta o paciente a fazer atividade, como ele trouxe, metade da sua capacidade máxima, qual é o nível de esforço? Eu falo, porra, se naquela época era moderado, o fisioterapeuta hoje faz exercício sem peso. Então, percebam como, às vezes, as pessoas não entendem a importância da história para o impacto que ela tem que ter hoje na mudança da visão da nossa assistência. Por isso que eu falo que nós nos posicionamos e estamos muito frágeis. Vocês têm que fazer mais isso, o que vocês estão fazendo. Porque dá uma visibilidade diferenciada. Quantos profissionais de excelência não estão acompanhando hoje vocês aqui? Então, isso vai mostrar e dar um significado diferente para a nossa profissão. E é isso que a gente está precisando. Porque uma das principais queixas da nossa profissão é, não tem reconhecimento. Eu sempre fui reconhecida. Qual é o teu posicionamento como profissional? Como é que tu estás conversando? E aí volta na fragilidade da nossa formação em fisiopatologia. O exemplo, tu precisaste estar numa pós-graduação para alguém te instigar e tu veres que tu tens diferença da fisiologia de um jovem para um idoso. Isso era para estar na graduação. O nível da pós-graduação era para nós estarmos discutindo sobre treino resistido com restrição de fluxo sanguíneo para proporcionar uma hipertrofia e recrutamento de massa magra de um paciente sarcopênico. A gente chega no nível dessa especificidade só se tu botares um módulo muito específico de uma disciplina que tu estás dando. Fora isso vai passar, porque a gente sabe que a tendência é chegar nesse meio. Mas a gente precisa ultrapassar coisas básicas que estão deixando de ser faladas na graduação. Fisiologia do exercício, todo mundo se assusta quando vê o ciclo de Krebs, mas algo que as pessoas me perguntam muito é, Ju, num teste de sentar e levantar, eu posso usar a frequência cardíaca para calcular treino aeróbico do meu paciente? Não. Porque o teste de sentar e levantar é menos de 2 minutos. Mas o ciclo de Krebs, ele te favorece para tu entenderes esse comportamento. O ciclo de Krebs é fácil. Vou ensinar vocês aqui agora. Aprendeu o ciclo de Krebs, esqueceu o ciclo de Krebs. Aprendeu o ciclo de Krebs, esqueceu... Esse é o ciclo de Krebs. O ciclo Certo? de Krebs, na hora que você chega ali para você estudar, você vira a página. Pois é. Só que o importante disso é o quê? É o tempo dele. Para te favorecer todo o suporte Sim. nutricional. Só que Os as pessoas não profissionais conversam. esquecem a anaerobiose, anaerobiose. Tudo. Além disso tudo, vou até comentar uma postagem que eu fiz hoje no meu Instagram. Quem conversa com nutricionista? A gente fala muito isso aqui. Porque assim, tu não tens um diálogo. Como é que eu vou tratar um paciente sarcopênico? Primeiro, não faz diagnóstico de sarcopenia. Já começa daí. Ué, Tu mas faz nem diagnóstico. avaliou, vai saber como. Tu entendestes? É esse o erro. E aí tu fazes o quê? Se eu não converso com o nutricionista, eu não tenho todo esse suporte calórico-proteico.
Aí, por exemplo, mas a partir do momento que eu converso com a nutricionista, o paciente que eu vou atender no primeiro horário, ele fez uso de proteína à noite. Isso vai me favorecer para o primeiro atendimento dele. Porque eu tenho reserva. E dessa reserva eu vou fazer o quê? Treino resistido, posso fazer de alta intensidade. Poucas séries e poucas repetições, porque o meu foco é ganho de força. Como é que eu vou saber isso se eu não avaliei? Perceberam a fragilidade e o potencial da nossa profissão? Por isso que eu falo tanto de prescrição clínica de exercício, por isso que eu quero trazer essa imagem diferenciada para a nossa profissão, porque nós estudamos para isso. Foi para isso que a gente se propôs a ser fisioterapeuta, para prescrever exercício e não ter na diferenciação de um congresso não prescritor. Por que as pessoas se identificam como não prescritor? Mas você tá falando negócio de exercício, olha que engraçado que é, né? A visão, a visão do que é o exercício. Acho que foi ontem que a menina comentou num vídeo meu do YouTube se exercício respiratório para cirurgia abdominal, o que eu achava, o que tinha de evidência, né? E aí, veja, exercício respiratório. O que é exercício respiratório? Porque, de uma interpretação geral, pode ser só respirar fundo, respirar em tempos, que nem a gente aprende, respirar levantando o braço, como todo mundo já fez muito na vida. Quem nunca fez, gente? Pode ser treino muscular respiratório, e aí pode ser com avaliação, pode ser sem avaliação, pode ser com equipamento adequado, equipamento inadequado. Então, assim, uma coisa simples, assim, o que é exercício respiratório? Você pode destrinchar de um tanto e mostrar como a gente nem sabe direito, porque o que é? E talvez muita gente não saiba responder o que é o exercício respiratório, né? Ou por falta de definição, ou por falta de uma visão mais global do que pode ser esse exercício respiratório. Eu vou além. A gente recebeu aqui o Emerson, a gente recebeu aqui a Regenga, e a gente consegue fazer umas junções, assim como, por exemplo, a Regenga comentou que lá no começo da SOCESP, do Departamento de Fisioterapia, as aulas eram muito como aspirar, como manipular, porque era um começo do departamento. Era muito técnico. Aí tu vais fazer agora um parênteses. Primeiro que vocês se lascaram, né? Porque eu falo que só, então vocês já viram que vocês não estão falando. Não, mas olha só, isso que tu trouxeste. As aulas eram? Ou tu tens ainda aulas assim? Calma, vamos lá. Eu tô falando como que era o começo e como é a cultura hoje. Eu tô fazendo um paralelo. E ela falou que no começo as aulas eram como aspirar, como manipular um paciente no pós-operatório, como essa parte tecnicista, que inclusive tem muito a ver com o que o Emerson fala no livro dele da história da fisioterapia, de uma era intervencionista da fisioterapia, onde o profissional estava preso ao que ele considerava como a sua técnica, como a sua ferramenta para chegar a um resultado. A sua ferramenta para trabalhar, vamos dizer assim. Eu considero que, culturalmente, os profissionais estão presos nessa era. Porque você chega e fala assim, eu não vou aspirar um paciente. E você recebe aquela pergunta. Então, o que você vai fazer? Porque muitos profissionais são confrontados. Se você não vai aspirar, você vai fazer o quê? Você não tem mais nada para fazer. Olha o quão pequeno é o raciocínio dos profissionais. Então, as pessoas estão presas não, para eu ser determinado profissional, determinado especialista, eu preciso fazer isso, e faz aquele pacote de atendimento sem buscar, de fato, um resultado para o paciente. Porque primeiro nem sabe o que o paciente precisa. Não avaliou para saber qual que é o grau de limitação funcional, qual é o objetivo. Fica aspirando um paciente que não precisa aspirar. Fica fazendo mobilização passiva em paciente que tem... não vai ter resposta. Em paciente com movimento ativo. Mas isso mostra um pouco do porquê que as pessoas não fazem avaliação. Porque a maioria das pessoas não entende que a avaliação vai te mostrar o que fazer ou o que não fazer. E na cabeça delas, nunca existe a opção de não fazer. Eu sempre tenho que fazer algo. Mas aí eu ainda trago mais. Por isso que eu acho errado tu teres fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Eu também acho. Tu tens uma limitação funcional secundária a um processo de adoecimento. E a partir daí tu tens que entender o que está tendo impacto e priorizar a tua assistência. Professora, posso fazer uma pergunta nada a ver com essa construção histórica que a gente está fazendo, que me deu uma curiosidade aqui. A professora formou em 73. O sistema CREFITO-COFITO é de 75, se eu não me engano. 73, 75. 75. 75. Qual que é o número do CREFITO da professora? Uma curiosidade nada a ver com a conversa aqui, né? Eu acho que, se eu não estou enganada, é 364. Aí, ó. Tá vendo? Uma curiosidade nada a ver, não, assim. E só não foi um pouquinho mais menorzinho, porque eu tive problemas na minha escrita do meu nome. Meu pai era Pascoal.
e ele me registrou como Pascoal. Então, não batia. se Então, gerou- surgiram. E eu também fui descobrir bem mais tarde tudo isso, né? O pessoal tá falando 364. Não é 364 mil, não, gente. É 364. E acabou. Né? Recentemente. O seu é quanto? O meu é 117 mil. A minha turma é de 134 mil, mas eu demorei 3 anos para levar o diploma. Eu virei 184 mil. Ou seja, parece que eu sou mais jovem do que eu realmente sou. E os atuais dos alunos que chegaram esse ano lá no hospital é 400 e poucos Já mil. chegou em 400 Verdade. mil? Já tá em mais de 400 mil. 400 mil, cara. É muita gente, né? E eu pensando que a minha turma é 135 mil agora. Começou a bater, viu? Aí, tá vendo? Acho que a fisioterapia cresceu muito, né, nos últimos anos, porque quando eu fiz o curso, tinha 4, 5 cursos de fisioterapia no Brasil inteiro, né? Então, depois foi crescendo, 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 e hoje tem nem sei quantos, mas tem muitos. Mas como que foi essa multiplicação, assim? Teve um momento ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o negócio multiplicou de uma forma desenfreada, né? Fisioterapia, teve um ano, que quando estava já na USP, que a fisioterapia foi o curso mais concorrido. Então, eu acho que também começou porque começaram a aparecer também a divulgação, a mostrar que a fisioterapia funcionava, dava certo. Então, acho que foi aí também. E houve um crescimento do ensino superior como um todo, né? Sim. Mas acho que a fisioterapia também, acho que começou a ter uma divulgação maior. O que é a fisioterapia, o que ela faz, ela traz melhoras. Por exemplo, mesmo quando eu estava lá no Hospital das Clínicas ainda, eu chegava lá, porque às vezes eu estava lá, estava atendendo, não tem paciente, só não quer me mandar um paciente? Falava para o médico, não tem ninguém com deformidade. Ou seja, tinha que esperar ter deformidade para depois mandar para a gente. E acho que depois a gente foi vendo que a gente podia... Sim. fazer algum tipo, né, de prevenção. Então, foi também uma mudança junto também à classe médica. Sim. Então, acho que a gente também foi não só a população, mas principalmente também quem nos mandava pacientes, né? Eu falo que, assim, eu tenho uma visão totalmente enviesada, obviamente, por ser fisioterapeuta. Mas eu tenho a sensação de que, em comparação às outras profissões da saúde, a fisioterapia foi que teve um crescimento mais vertical, assim, na ampliação, na autonomia, em tudo, né? A fisioterapia, se a gente for fazer uma curva, as profissões têm um crescimento gradual, Sim, a nossa. Sim. Não, e vamos dizer que cresceu no Brasil inteiro, porque não há tantos anos assim, era principalmente região oeste, mais sudeste, né? E hoje se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Claro que ainda tem um maior número, né, aqui, mas nós não tínhamos, tanto que nós recebíamos alunos do Nordeste, de lá do Norte, que depois não queriam voltar. E quando vinham para mim, vinham fazer mestrado comigo, eu falava assim, olha, eu só aceito você se você voltar para a tua terra. Tanto que eu tenho pacientes em Belém, tenho pacientes pelo Brasil inteiro que vieram, tem que voltar. Deixa eu fazer uma pergunta paralela, depois a gente volta nisso aí. Você ficou bastante tempo no pronto-socorro do Einstein. Sim. Me tirou uma dúvida. Como que é trabalhar no pronto-socorro do Einstein? Porque vou te falar a visão de quem está de fora, né? Pronto-socorro público, o paciente chega, é estabilizado, só que não tem vaga imediata de UTI, fica muito tempo lá. Muitas vezes a gente trata o paciente, faz tudo que tem que fazer, às vezes vai de alta do pronto-socorro para casa. Isso, exatamente. Agora, eu não imagino que essa seja a realidade no Einstein. Não. Como que é a rotina ali? Digamos que muitas coisas que você faz num hospital privado, você resume no que você demora semanas para acontecer no hospital público, você acaba fazendo ali em 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então, assim, desde o momento que o paciente chega ali instável, você vai estabilizar até ele sair para o leito de UTI, que pode demorar 4, 5, 6 horas, dependendo do que ele precisa, e até de trâmite burocrático de convênio, até o paciente que entra via consulta. Então, por exemplo, agora a gente está numa fase do ano que eu brincava com as meninas. Nosso inferno astral do pronto-socorro é agora, outono e inverno. Mas um caos, lota, né? Pediatria lota. Chega a fazer fila de espera para ser atendido pela equipe médica e mais ainda pelo fisioterapeuta. Se for noturno que tem aí é 4, 5, 6 horas para ser atendido. E
o legal, assim, quando a gente começou o projeto, fui da primeira equipe, quando foi criado o projeto do fisioterapeuta em loco no pronto-socorro do Einstein, fui da primeira turma que foi para o pronto-socorro, fixo. A intenção era tentar entender o que o pronto-socorro recebia, o que a gente podia fazer para tentar chegar com o paciente mais estável nas unidades críticas. Era esse o objetivo principal. E depois de um ano lá, a gente começou a entender que, assim, não é só isso. A gente começou a ver que a gente conseguia evitar a internação, principalmente na pediatria. A gente começou a ver muito caso respiratório no meio do ano que internava para fazer físio. O paciente não tem condições de ir embora, mas é melhor ficar porque ele vai precisar fazer uma aspiração, vai precisar fazer uma orientação melhor, uma assistência melhor, e precisa dar essa medicação agora, mas de ataque precisa ter alguém ali mais preparado para poder monitorar e atender esse paciente. E a gente começou a trabalhar em cima disso na pediatria. A gente diminuiu, acho que o primeiro ano, eu não vou lembrar agora quanto que foi, mas a gente teve uma diminuição considerável, significativa de internação na pediatria. A gente começou a ver alta da porta com a intervenção precoce nossa. A gente via que, às vezes, o paciente vinha 3 dias seguidos e não hospitalizava. Ficava vindo no pronto-socorro, que para quem era do pronto-socorro, falava, nossa, de novo esse paciente. Mas o paciente vinha 3, 4 vezes no pronto-socorro, mas ele não internava. Queria ficar uma semana lá em cima. Pô. Exato. Você pega aí, bronquiolite, é de 7 a 10 dias de quadro. 7 dias, de 5 a 7 dias internado, para fazer físio, ele vai naqueles 3, 4 dias do período agudo, da fase aguda. E resolve. O cara vai com orientação, vai com um pedido de físio para casa e resolve. Então a gente começou a ver que não era só... A gente foi com o intuito de atender, de estabilizar melhor os pacientes que subiam para as unidades críticas, que subiam, às vezes, muito instáveis do ponto de vista ventilatório e hemodinâmico. E a gente começou a enxergar esse lado de desafogar a pediatria. A gente começou a atender mais paciente no pronto-socorro da pediatria do que os adultos. Chegava a ter, dependendo da época do ano, era proporção absurda. Era 80% dos atendimentos da pediatria e 20% do adulto. Só que esses pacientes não internavam. Então, às vezes, o paciente ficava, 6 horas no pronto-socorro, mas faziam 6 horas das medicações de ataque com acompanhamento da físio, orientação, e esse paciente ia embora. E na pediatria, a gente começou a ver que em um ano nosso lá intervindo, e quando chegou aí a ferramenta do catéter de alto fluxo, a gente chegou a ficar 1 ano sem entubar uma criança no pronto-socorro. Caramba, mano. Com intervenção precoce, avaliação precoce, protocolo. Então a equipe acabou uma ação muito fazendo mais ações, né, em cima disso, que a ideia era só estabilizar o paciente para ele chegar melhor na terapia intensiva, ou falar, não, esse cara não vai para UTI, ele vai para SEMI, esse que era para SEMI vai para o apartamento. A ideia era essa. E no final a gente começou a ver outras coisas. Começou a intervir em outras coisas. Apoio na equipe da ambulância, apoio nas equipes nos voos que o Einstein faz. Então a gente começou a ver um monte de outras coisas que a gente não foi com esse intuito e acabou caindo no nosso colo lá. De soltar um peidão na frente dos alunos assim? Só não pode fazer barulho. Faz coisa pior. Que coisa pior que eu faço? Não, fala de escarro, mano. O que é um peido pra quem tá cagado? Nojo de catarro. É muito engraçado quem tem nojo de catarro, velho. Você nunca viu essa aula como que é na faculdade? Que a gente pede pros alunos escarrar na mão, assim? Não, mano. Não, mentira. Eu ia falar assim, ô Ladeira. Aqueles caras já ia reclamar com Ladeira de novo. Eu falei, caralho, Ladeira. Mas no estágio, a gente pede pra pegar. Né? Tem gente que pede pra cheirar, eu já acho demais, né? Cheirar eu acho demais, porque não sabe o que tem ali, né? Também, né? Aroma de flores. Aroma de flores? Não, é Pseudomonas aeruginosa, é cheiro de uva. Cheiro muito cheiro de uva podre. Você, como um biomédico, recomenda cheirar catarro? Óbvio que não. Óbvio que não. Apesar de que assim... O Ladeira me ensinou que tinha bactéria que tinha cheiro característico. Não, tem. Isso tem. Mas você não precisa forçar, né? É assim, bactéria não tem helicóptero para sair voando. A não ser que você faça o aerossol, ela não vai sair dali voando. Só que, óbvio, também, que nem eu não posso ir lá, porque eu tenho uma coifa industrial no meio da cara, né? Não é um nariz. Então, não adianta. Então, não é para você fazer isso aqui, né? Pegar a placa de Petri, deixa eu ver. Não, você vai abrir... Só aqui, ó. É vinho, caralho? Fica tipo puxando isso, assim, é ó. sommelier de catarro agora. Pegar a placa, só que assim, ó. Pseudomonas aeruginosa, safra de setembro. Tem cheiro de uva, mano. Tem cheiro de uva, é igual vinho.
Esse Mas episódio é absurdo. E é muito velho. engraçado, você falando de cheiro de coisa. Eu fiz micro minha vida inteira, né? Microbiologia, tanto BAC quanto viro. E eu gosto muito de BAC e viro. Eu não gosto muito de micologia, é legal, é da hora, mas não é o meu micro-organismo preferido dentro da micro. E aí, outro dia, eu fui conhecer lá o laboratório que a minha esposa trabalha, tal, não sei o quê, para tentar uns acordos lá de estágio e tal. E aí ela falou, você vai passar na micro, nossa, aquele setor é muito fedido, não sei o quê, é mais do que a parasito. Eu entrei, tipo, cheirinho de micro, ai, que gostoso. Tipo, eu passei a vida toda, tipo, dentro de um laboratório de microbiologia, sabe? Então, tipo, para mim, o cheiro característico de bactéria, que é, né, ela vai consumir, vai ter um cheiro meio, não é pútrido, né? Porque ela não produz putrescina e cadaverina, mas ela produz substância que vai ter um odor. Né? Só que aquilo para mim é tão corriqueiro que, por exemplo, a minha esposa é horrível. É que nem você que falou, eu acho mais nojento cocô do que escarro. Então, para mim já não é, entendeu? É igual aluno que vai a primeira vez na UTI e fala que tem cheiro de UTI, né? Tipo, sim. Pra mim é normal, não sinto cheiro de nada. Cheiro de UTI pra mim é normal. Eu já entendo, por exemplo, quando ele fala cheiro de UTI, é um cheiro meio asséptico, meio de morte, tipo, é um rolê... Caralho, notas de comorbidade. Gente, é sommelier de que isso? Eu não consigo nem... Você não sente cheiro de barata, por exemplo? Não. Não? Não, eu sei que tem gente que consegue. Eu consigo. não... Mas aí o rolê do cheiro de barata é genético e tal, não sei o quê. Tem um rolê de higiene que facilita você a sentir o odor de barata. Mano, eu conheço uma pessoa que falou que foi picada por uma barata, velho. O termo não é picado, né? Mordido. Não é possível, velho. Mais ou menos. Cara, é o nível de paranoia baratística muito alto. Se for na Austrália, eu acredito. Na Austrália a barata vai arrancar metade da sua perna, velho. Não precisa ir na Austrália. Tem um besouro, um percevejo, que a gente... Não é besouro, é percevejo, que a gente chama de barata d'água aqui. Ela tem uma quelícera, né? Que é as tesourinhas da ponta da boca, que se ela usar aquela quelícera e pegar você, irmão, ela corta a tua pele, tipo, muito. Que delícia, né? Eu vou mandar um vídeo de barata d'água pra você. Não quero. Agora não quero. Tem nojinho de barata? Não é nojo, não. É medo de... Medo Mano, eu não tenho coragem de ir pra Austrália, velho. Eu não tenho coragem de ir pra Austrália. Mas não é a barata. O problema da Austrália não é a barata. É tudo, mano. É qualquer animal que é peçonhento. Acabou. Qualquer animal, velho. Acabou. Uma aranha, ela tem o tamanho dessa mesa aqui, se vacilar, velho. Mas, mano, a aranha do tamanho dessa mesa, ela não vai ter peçonha suficiente pra te matar. Porque ela vai ter peçonha que vai ser ativa em outros bichos. Ô, Scassi, o lance não é a peçonha pra matar. O lance é que eu não tinha medo de aranha até assistir Aracnofobia. Eu acho que eu sou uma das muitas pessoas com aquele filme horroroso, que é um filme péssimo, chamado Aracnofobia, e eu peguei medo de aranha por causa daquele filme, cara. Mas chega, mano, chega. Ó o horário. Agora, falando um assunto sério. Preciso fazer um exposed aqui. Ter que expor o Alberto não vai ter jeito. Porque trilha sonora, trilha sonora. O cara falou assim que não ia nas festas, que não sei o quê, mas agora frequenta muita festa. Hoje ele é o cara que anima a festa, cara. Exatamente. Conta esse outro lado do Alberto. Já frequentei muita festa, hoje eu frequento para cumprir o trabalho e acabou. Eu, quando foi em 2013, eu dividi apartamento com meu sócio, que era da Fisiocursos, que até então é o Vitor, e ele fez um curso de DJ. Comprou um equipamento de DJ quando ele foi para Barcelona. Pra minha cabeça, ele era o DJ, não era você. Era por conta dessa história, pô. Então, eu acho que ele começou a tocar em 2012. Ele foi para Barcelona, para um festival. Tinha outros amigos ali. Ele comprou o equipamento de DJ e colocou no quarto dele. E até então, desde quando eu vim para São Paulo, eu ia muito para balada eletrônica aqui. Só que eu só ia lá, escutava música, gostava e acabou. E qual nisso, que você curtia eu comecei, na época... Eu pergunto como se eu fosse muito de não, balada eletrônica. Como se ele conhecesse. Na época, eu não gosto de música na verdade, essa balada até então já não existe mais, até então. Mas eu ia muito na The Week. Então tinha uma balada ali na Guaicuruza, fechou depois da pandemia. Então eu frequentei muito ali a The Week, e aí depois ele comprou esses equipamentos, e eu sempre escutava e tudo, eu falava assim, um dia eu quero aprender a tocar. Aí eu comecei a perguntar para ele, falava assim, Vitor, quando você sair, eu baixava muita música na época do Orkut ainda. Tinha Orkut, a gente baixava música... Limeware. Quem não usou Limeware? E aí eu falava assim, quando você for sair, eu posso treinar no seu equipamento?
Então ele saía, eu pegava meus CDs que eu baixava as músicas, ia lá no equipamento de som dele e começava a treinar. Eu pegava os meus CDs que baixava as músicas. Hoje O em dia é Felps pendrive. que tá no preço, tipo assim, Nem que sabe o que é CD. O que é CD, velho? Exatamente. E aí eu lembro, os meus colegas de hospital lá no Samaritano, eles falavam até hoje, falavam, Roberto, eu lembro você falando assim, eu só queria tocar na minha festa de aniversário. Porque eu falei assim, um dia eu gostaria apenas de fazer uma festa de aniversário e eu tocar para os meus amigos. Da hora. Só que como eu já frequentava muitas festas aqui em São Paulo, eu conhecia alguns produtores de festa. Eu toquei nesse meu aniversário. E aí, quando eu toquei, convidei os meus amigos. Mas no rolê? Tudo. Não, eu fiz uma festa fechada, tá. Convidei os meus amigos, inclusive esses produtores até então. E aí começou a surgir, olha, vai ter um aniversário, você não quer tocar? Você pode tocar no meu aniversário? Tá? E aí eu comecei a tocar, um hobby que virou profissão. Então aí eu cheguei a tocar na The Week, de 2015 a 2018. Ah, você virei DJ residente da casa. Então, aí a história, então assim, eu tentei conciliar a empresa com as aulas, o Samaritano e as picapes. E as picapes. Então, hoje em dia eu ainda consigo fazer, mas assim, chego meia hora antes, toquei, meia hora depois estou indo embora. Mas você toca eletrônica? Eletrônico. Nada, assim... Não é que eu não goste, é que... Sim, não é um... Não, ela me cria uma tensão, sei lá, ela me dá uma ansiedade. Então, hoje em dia, assim, a cena tá indo um pouquinho mais, assim, digamos assim, cada vez mais acelerado, que é uma das coisas que me desanima. Porque, assim, eu vejo que o negócio hoje está perdendo um pouco do controle, que é exatamente isso que você está falando. Cada vez mais acelerado, que era diferente de quando eu curti. Acho que até a música mudou aí, tem 12 anos que eu toco. Então, mudou um pouco. Então, e eu virei DJ para tentar ter a experiência do que eu curtia há 12 anos atrás. Então, hoje o som não é aquele som que fala assim, olha, é o que eu tenho uma verdadeira paixão pela música, mas nem sempre hoje as festas é o estilo que hoje em dia então, eu você teria já é um DJ flashback de música eletrônica. Quase isso. Ou então você pega as músicas antigas e coloca o que hoje o público quer, a batida que o pessoal quer. Então, é mais nesse sentido, assim. Mas eu vou mais para cumprir. Então, é o hobby que deu certo, assim, que tento conciliar. Que da hora, né, mano? Massa, né? E às vezes as pessoas elas não fazem ideia, assim, porque você fala assim, gente, mas é fisioterapeuta, tá dando aula, tá lá no instituto, ou tá na fisiocurso, mas ainda tem tempo. A própria Eti, lá da Reabilitar Etienne, ela fala, Roberto, eu não sei como que você dá conta. Fala, olha, eu tento me organizar na agenda aqui, mas não é fácil, não. Qual que é o seu nome de DJ? Não, o meu nome mesmo, DJ Alberto Ponce. Pra facilitar. Olha, DJ porque tem DJ que tem nome diferente, não fiz nome artístico, não. Porque, na verdade, eu não tinha DJ Fisio. Eu não tinha nem pretensão, assim, de... Realmente o negócio foi dando certo, aí começou data internacional, aí convida, e vai. Eu já cheguei a tocar no Paquistão. Nunca imaginei que Paquistão. Já toquei na Tailândia, Paquistão, Caramba, que da Espanha, hora, mano. Chile, Estados Unidos, Mas você fez uma turnezinha Canadá. assim, ou... Então, eu não consigo, às vezes, fazer turnê por conta da profissão. Igual tem amigos que falam assim, vou passar 6 meses fora. Então, por conta da questão das aulas e do instituto, eu não consigo. Então, o máximo que eu consigo fazer, às vezes, por exemplo, 20 dias. Então, eu faço 3 finais de semana. Mas se eu tivesse disponibilidade, eu conseguiria, às vezes, fazer mais turnê e tudo. Qual que foi o evento mais foda, dá. assim? É porque depende muito, assim, da realização. Eu gosto muito de tocar nos Estados Unidos, porque é a referência dos DJs que eu escutava, então, nos Estados Unidos. Mas, assim, gostei muito da experiência de ter tocado na Tailândia, porque, assim, lá é um público, assim, eles gostam da música eletrônica, mas é pela tecnologia. O equipamento de... Augusto, tem LED no chão, é tudo quanto é lugar. Porque, a parte ali do eletrônico, ali do LED, dessas coisas de técnica, funciona lá, entendeu? Então, assim, é um público para 12, 15 mil pessoas e salãozão e Caramba, luz para tudo quanto é lado. Então, é mais pela tecnologia mesmo. Eu acho que esse ambiente que me dá ansiedade. Muita luz piscando. Muita luz piscando e música e... Você não consegue... Mano, eu não consigo. Sim. Eu acho que é uma coisa minha, dando, assim, vai me dando um desconforto. Tem lugares que o pessoal gosta mais porque é festa aberta, festa na praia, então vai muito também do momento, assim. Eu acho que nessas eu nunca fui, talvez eu gostasse mais. Legal. Essa que eu falei que eu fui, que é o Universo Paralelo, ela é na praia de Pratigi. Então é assim, tem vários palcos na praia, lá é um mangue, né? Tem o mangue, depois tem a praia, uma fazenda de coqueiro. Então tem palco que tá mais lá no mangue, tem palco que tá mais aqui, você fica acampado lá 7 dias, ou se você tiver mais dinheiro, você fica lá no hotelzinho dos caras, que é caro pra cacete. E cada palco toca meio que um tipo de música, e cada horário as músicas mudam também, porque dependendo do horário, vai mudando o estilo, né?
E tem um palco que é o chill out, que é pro cara ir lá e dar uma Relaxada mesmo. Eu relaxada. ia morar lá, velho. Entendeu? E tem gente que curte ficar Pô, lá. eu adoro. Tem gente que curte ficar lá, sabe? Eu ia num rolê em São Paulo que tinham dois ambientes. O ambiente principal, que era o ambiente eletrônico, e um ambiente que era pra dar esse refresh, que era um ambiente só de músicas nacionais, assim. Tocava axé, tocava forró. Eu não saía de lá, mano. Caralho, o melhor rolê pra que mim hoje em era ficar dia- dançando Hoje forró, em dia tá tem ligado? festas que ainda funcionam desse jeito, mas eles chamam do eletrônico e o pop. Então aí no pop vai tocar de tudo. É como se fosse um casamento. Um DJ de casamento. Que aí você Da vai hora. tocar de tudo. Vai ter o forró, vai ter o sertanejo, Mas é mó depois tem o barato rock. também, né, Sim. E eu vou ser bem sincero, o DJ de casamento ainda ganha mais que o DJ do nada. eletrônico. Sim. É porque casamento é tudo inflacionado, né, velho? Opa! É verdade. E aí ele vai convidar o casal, aí com música que não pode faltar. Então tem um custo por isso. Aí, ó, tá vendo? Pra você se envolver na sua história. Ele tentando entendeu? vender pro casal que vai pagar mais Contratem caro. DJ Alberto Ponzo Não, para eu o não to- eu seu não to- casamento. Eu não toco em Ó, casamento. não, mas você tem que fazer um remix da Físio. Tu imagina que um negócio... Aí vem... Isso eu Ô, consigo Físio! fazer. Eu sempre quis fazer então eu vou- alguma música com alarme de ventilador. Então eu vou pegar o alarme e eu vou tentar fazer isso pra você. Pô, velho. Vou tentar fazer isso pra você. Tá Me fala louco. quais são os Ó, alarmes que você tem quer que- que a tem gente que- Se você monte. quiser, Não. eu faço uma letra e boto em cima do Perfeito, negócio aí. então. Tem que pegar os clássicos. Bennett, Servo e Evita. Interplus. Interplus, aí Nossa, Interplus Dá é pra muito montar- irritante. um pouquinho de cada... Dá pra fazer. Dá Meu, pra, já vira uma dá loucura, pra já. fazer. Não, se colocar do Interplus, eu não vou conseguir ouvir a música, velho. Porque do Interplus é igual despertador, velho. Dá uma tremedeira quando eu escuto assim. Acho que por muitos anos que eu ouvi, eu tenho esse negócio. E se piscar a luz, então, aí acabou tudo. Aí que vai te deixar ansioso mesmo. Não, aí tem que vir a frase no final. Ô, Físio! Velho, se você fizer isso, eu vou colocar de despertador no meu celular, Pode deixar. cara. Vou procurar os tons dos alarmes Aí e eu vou fazer pra vocês vão me você. ver mal-humorado pra caralho o dia inteiro, velho. Quando você caiu assim no hospital, e aí, que você... Como que foi sua reação, assim? Tipo, pô, agora eu Bom, vou ter que me preparar ou já me preparei antes? A faculdade já era melhor do que hoje, né? Mas assim, eu tinha meu bloqueio, como o Guto falou, da ortopedia e traumatologia, a área hospitalar também, né? Paciente crítico não era assim muito meu cenário. Eu lembro do meu estágio, né? Eu passei no Hospital São Camilo, na área de UTI neonatal lá, com as supervisoras que estavam lá, e tinha uma cobrança, um trabalho legal, mas tinha meio que meu bloqueio ali, né? E a oportunidade ali, a vaga tava, ou eu aceitava, né? Ou eu ia esperar alguém aceitar. Então, eu falei, existe a forma de eu ser capacitado? E aí elas falaram assim, não, espera que eu vou chamar a fisioterapeuta aqui para te entrevistar, que era a Carla Fortunato. Aí na entrevista, ela conversando comigo e tal, ela falou assim, ó, eu tô casando, tô indo pra lua de mel. Eu preciso de alguém urgente, Urgente pra me cobrir, você tem que aceitar, moleque. Você foi o único que apareceu aqui, você vai abraçar essa parada. Aí eu falei, Você não. tinha todas as qualificações que precisavam pra vaga, Eu cara. falei Você pra tinha ela que começar assim, amanhã. Falei, tudo bem. Né? Aquelas máquinas ali, os ventiladores. Né? Deus, Beto. Se vocês puderem me ajudar, não, pode ficar tranquilo. O que você sabe fazer? Eu falei, se aspirar. Aspirar eu sei. Sossegado. Aí ela falou, tá bom, gostamos de você. Fica aí que a gente vai te ajudar. E nem se eu não tivesse gostado, né, Beto? Hoje já, né? A diferença que você acabou de falar do preparo, né? Que o profissional tem que estar. E aí eu fiquei lá, fiquei um tempo. Eu era meio que um coringa, né? Eu tinha entrado para cobrir aquele setor lá e tal. E aí a físio do ambulatório estava gestante, ela teve uma gestação de risco, afastou 3 meses, aí pediram para eu descer, porque ela voltou da lua de mel dela lá e tal, voltei. Mas eu ia lá direto, não TI, porque eu fiz amizade com o pessoal, aquela coisa que você começa a enturmar. Aí tinha as empresas farmacêuticas, que ia palestra da medicação tal. Tinha o coffee breakzinho. E o coffee break, não, tinha churrascaria depois, né? Churrascaria, pô. Churrascaria, né, cara? Farmacêutica. Vento Aragano, lembra dessa ou não? O quê, filho? É sempre Cara, bom, sempre bom. Eu passei ali, virou a entrada do metrô, velho. Eu fiquei chateadíssimo. Aí o chefe da UTI, a equipe lá, falava assim, não, depois do plantão aqui, nós vamos todo jantar lá, cara. Né? Bora. Vambora. Aí tinha um outro fisioterapeuta da tarde, que era o William, ele assumiu 9 de julho. Aí teve uma reestruturação lá, abriu uma vaga definitiva para a equipe de UTI. Aí eu não saí mais, cara.
Caramba, mano. Não saí mais da... Fui picado pelas crianças, né? Pela UTI neonatal, que também me abriu muitas portas. Foi picado pelo VSR. Lembra do Xuxinha, do Inter 3 da vida? Pô, entrevistamos o Jorge Bonassa, ele contou a história do Xuxinha aqui. Até a Xuxa levou até o nome do ventilador, né, cara? Então, mano, tá louco. E aí o estágio precisava de alguém para a área de neo e pediatria também, de novo, né? São poucas pessoas que vão para esse nicho, né? Para esse mercado. E aí o Alda me chamou e falou, ó, fica você e o Luizão na UTI Neo, tá bom? Fica de manhã, outro fica à tarde. Aí nós começamos a trocar material, estudar junto. Luizão na UTI Neo, mano. O Luizão, cara. Imagina, bicho. A incubadora sumia, né? Se eu tenho dificuldade pra me locomover dentro da incubadora, imagina o Luizão. Um dia o Luizão entrou lá, quando ele saiu com os braços, cadê a criança? Tava dentro do bolso. Agarrado em 2 seringas, assim, Caramba, mano. Aí fiquei lá e fui abrindo outras oportunidades. Aí depois o Aldo acabou assumindo a direção da faculdade. Foi quando o Ricardo Gondo foi convidado para ser coordenador do curso de fisioterapia da Unibank. Tem que contar essa história para vocês, cara. O Ricardo. Ele tem que aceitar, ele é todo tímido. Fala, não sei, eu tenho vergonha. Porra, Gondo. Não pode ser com a luz apagada a entrevista? Aí, ó. Foda, viu, mano? Não, faz o convite, cara. E aí o Ricardo abriu outras oportunidades, né? O curso chegava a formar 1.500 alunos, né? Entre Maria Cândida, São Bernardo, Osasco. A Uniban virou um império naquela época. Cara, teve uma época que a cidade de São Paulo acho que formava 8.000 fisioterapeutas por ano, cara. Lá em Mogi, eu falei pra vocês, né, que tinham 3. E era manhã, tarde e noite. Eram 3 períodos nas 3. E a sala assim, ó. Assim. Cheias. Cara, era uma loucura isso, bicho. Eu já me formei numa outra época. Tipo, entrou 120, contando começo e meio de ano. Pede, né, autorização. Mas aí formou 8, 9, pô. Já era outro momento. Que ano você se formou, Guto? 10. Já tinha as turmas que formavam já eram menores. Já. Não aquela galera que formava 80, 120 por turma, pô. Não tinha mais isso. Na minha entrou 120, contando começo de ano e meio de ano. Mudou bastante o cenário. E hoje em dia não tem 120 alunos numa sala de aula de primeiro ano, cara. Não tem. É capaz de ter 120 na sala de EAD. Tanto que hoje em dia eles estão tentando fazer unificado, né? Todo mundo da área da saúde que entra, principalmente os primeiros semestres, primeiro ano, fazer junto, né? E quanto aos tipos de diálise, o que a gente tem? Tem a HD mesmo, convencional, né? Hemodiálise convencional. Tem hoje uma modalidade chamada HDF, que é hemodiafiltração. E diálise peritoneal. E o transplante renal não é o diálise, mas é um tratamento. É um tratamento, né? Faz parte, né, do paciente. Todo paciente que entra em diálise evolui com cronicidade. Ele espera receber um transplante. Mas é um tratamento, né? Não é a sobrevida, ele não vai deixar de tratar. Tem que acompanhar, inclusive com a parte medicamentosa. Inclusive fazer fisioterapia é importante. Até comentamos na aula, né, a questão de fazer o exercício, preparar esse paciente, depois que ele recebe um transplante, ele já vai estar condicionado. Né? A gente estava comentando, né, que eles falaram que eles não têm atendido pacientes pós-transplante, né? Mas enquanto o cara está na diálise esperando um transplante, isso é quase uma pré-habilitação, né? Se eu for ver ao pé da letra, está pré-habilitando o tempo todo até o momento da cirurgia. Então o cara vai chegar super preparado ali para a cirurgia, né? Na teoria, a chance de complicações desses que estão em exercício muito menores que aqueles que estão lá só deitados, né, na hemodiálise, né? Então tem uma vantagem muito grande. Mais um estudo aí para nós. Mas uma coisa assim, quando ela comentou sobre os 3 tipos principais de hemodiálise, né? HD, HDF e a peritoneal. Na peritoneal já era pré-requisito o paciente estar deambulando, né? Na peritoneal, leva a mesinha lá e quanto mais ele andar, mais rápido as coisas vão acontecer, né? O dialisato, enfim. Já na hemodiálise, isso, por conta dessa invasão vascular, era um problema. Mas pela fístula, assim, você comentou que é uma comunicação arteriovenosa, mas por que isso acontece? Qual que é a lógica da coisa para o público entender basicamente como funciona essa dinâmica da retirada do sangue para passagem na máquina, né, para fazer essa filtragem, e aí a devolução do sangue para Eu vi esse comentário, eu quero muito comentário também. É bom, né? Esse comentário é ótimo. Mostra aí pra gente. Daqui a pouco eu conto. Luiz Cláudio Augusto. Te conhece, ele fez 2 comentários aqui, daqui a pouco a gente lê pra você.
Mas fala um pouco mais pra gente desse lance da fístula, assim, e do catéter. O catéter é um pouco mais fácil da gente entender, né? Mas como funciona essa dinâmica da filtragem do sangue? Vai lá, Lu, você deu aula outro dia. Vai, filho. Bom, vamos lá, então. A HD convencional, né? Ela funciona com um mecanismo de difusão, ou seja, essa filtragem, aí como você falou, dialisato, né? Tem o filtro, dentro desse filtro tem uma membrana semipermeável. O sangue sai do paciente, passa por essa membrana semipermeável e por diferença de pressão, ele, né, em contato com esse líquido, que é o dialisato, ele vai fazer essa troca dentro dessa membrana semipermeável. Essa troca, o sangue sai, né, o sangue, teoricamente, o fluxo sujo para um outro recipiente e retorna filtrado para o paciente. Basicamente, de uma forma, né, mais simplificada, HD funciona dessa forma. Então, tem a linha arterial, entra em contato com esse líquido no filtro e volta pela linha venosa para o paciente. Já preparado. Já. E muitas vezes até utiliza como via de infusão daquilo que é necessário compensar, repor para o paciente, né? No hospital é mais comum isso. Você vê ali ele na bomba ali já colocando, já que o paciente está com acesso venoso arterial e vai circular e vai filtrar, enfim. E a HDF é uma modalidade que ela tem como se fosse uma dupla filtração, né? Ela funciona de um jeito para remoção de partículas tanto pequenas quanto maiores, né? Essa membrana é um pouco mais fina, talvez. A membrana, ela é uma membrana de ultrafiltração, porém ela tem não só a parte difusiva, ela tem a parte convectiva. Nessa parte convectiva, vamos dizer que coloca-se um líquido, pré-dilui ali dentro, né, desse filtro, junto com esse dialisado. Essa pré-diluição faz com que esse líquido ele empurra, teoricamente, as partículas maiores, né, os solventes maiores. Então, por pressão, além da diferença de pressão, as partículas menores, teoricamente, a principal é a ureia, e outras, como médias e grandes, conseguem ser eliminadas no sangue. Hoje eu vi um vídeo deles falando, né, comparando a HD e a HDF, né? Que a HD é como se fosse limpar o quintal com mangueira. E a HDF é como se estivesse com o VAP. Exatamente. Entendeu? Legal essa analogia. Parece um pouco melhor. Só que hoje nem todas as clínicas têm acesso, né? Quando a gente vai falar de sistema privado e público, né? Então, o público é muito mais a HD convencional por questão de custo mesmo. Então, nem todos os pacientes têm acesso a essa modalidade, essa tecnologia aí. Mas talvez nem todos os pacientes precisariam de uma HDF. Tem pacientes, ou não, seria interessante para todos. Ela diminui o risco cardiovascular também do paciente. Ela é cardioprotetora. Cardioprotetora. O paciente faz menos, né, hipotensão, sei lá, ela tem menos repercussões ali durante e pós a diálise também. Então, assim, teoricamente, todo paciente teria um benefício em relação a isso. Você tem que se valorizar. Eu não sou adepto àquele fiz por amor, vou trabalhar, não vou ganhar nada, vou fazer porque eu amo. Não, isso aí não é por amor, pô. Você não se ama, você não ama porra nenhuma. Mas, na verdade, eu acho que a gente não sabe se vender. E aí, é pelo simples fato. Mas acho que é essa questão dessa cultura. Não, a gente não tem nada na faculdade. O médico, no primeiro dia de sala de aula, ele aprende a se vender. Ele aprende. E você pode perceber no estágio, na residência, no internato, na mensalidade. Mas ele aprende que ele vai sair dali, ele vai cobrar um valor muito bom, porque ele passou tanto tempo. Na faculdade hoje, qual a aula que tem relacionada a dinheiro para o fisioterapeuta que está entrando agora? Qual a aula de empreendedorismo? Nenhuma. É sobre isso, a gente não sabe se vender. No atendimento domiciliar, quando eu chego e pergunto a história, pergunto aquilo, a família não quer saber o meu título. A família quer saber se eu vou resolver. Se eu chego na casa de um paciente com Alzheimer, ele gritando no meio da janela, a polícia na porta, vizinhança querendo entrar na casa, eu tenho que resolver o problema. Quando eu resolvo o problema, automaticamente eu faço a minha primeira venda. Quando a gente não resolve a dor daquela família, não é que a dor daquela família é o pai que não senta e levanta. Mas a dor daquela família é o medo daquele pai depender de uma cuidadora e aí aumentar o investimento, o irmão não poder ajudar. Quando você aprende a olhar a dor do outro que vai te pagar, você aprende a olhar o dinheiro como ele tem que ser. Isso a gente não aprende. A gente não dá valor pro que a gente faz. Eu faço 10 anos de terapia e eu demorei uns 4 anos para entender isso. Por quê? O fisioterapeuta, ele quer trabalhar muito, ele quer atender.
E aí, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é: quantos pacientes você atende por dia? 4. Porque não importa a quantidade, sim o valor de cada um. No home care isso é muito comum. Muito, você tem que fazer A galera dinheiro. prefere atender mais do que cobrar mais caro. Sim. Eu sempre tive o pensamento contrário, né? Porque eu sou preguiçoso por natureza, né? Então, assim, né? Não quero trabalhar lá muitas horas por dia, né? Tamo junto. Então, assim, eu pensava, pô, é melhor eu ter um paciente que eu cobro 200 do que eu ter 10 que eu cobro 20. Tipo, pra mim não fazia sentido isso. Eu sou adepto a pensar que as pessoas, se elas cobram 200, elas vão atender 10 cobrando 200. Não, mas aí, se tiver 10 disposto a pagar 200, pelo menos você vai ter o seu tempo recompensado de uma forma, vamos dizer, justa. Sim. Porque o problema é você não ser recompensado da maneira justa e atender 10 pacientes por dia, né? Sim. E esse é o problema. E... Cara, eu vejo essas fórmulas nas redes sociais, nesses tráfegos, que é uma tabela simples. Cara, assim, se você cobrar tanto, para tantos pacientes, você ganha tanto. Se você cobrar tanto... Eu falo, gente, tá bom, tá, isso é uma tabela de Excel. Isso é uma matemática, pô. Mas a gente sabe, mas parece tão óbvio, mas para muita gente não é. Não. Mas isso que o Ivi está comentando aqui. As pessoas preferem trabalhar 10 pacientes ganhando R$20, cara, mas do sabe que por paciente quê? ganhando 200. Eu tenho uma resposta muito prática para vocês. Dou mentoria de atendimento domiciliar há 4 anos. Segurança. A insegurança faz eu abaixar o meu valor, porque aí eu cobrando um valor menor, as pessoas não vão me cobrar tanto. Eu trabalho com paciente que o valor é muito alto. Então, no sábado, eu estava na minha casa e eu recebi uma mensagem assim: Carla, a mamãe está mais mole hoje. Aí eu mandei um áudio. Nossa, vamos verificar, olha a pressão, mas abre a janela, põe água, né? Se não quiser água, pega frutas, isso, aquilo. Fato. Ela estava numa casa fechada, com um monte de blusa, estava calor, não bebe água. Só que quando eu cobro R$20, a família não vai me ligar perguntando isso. É a segurança. E eu vejo isso na minha mentoria, porque em momento nenhum eu falo de valor. Então, assim, se você entrar na minha mentoria, você vai ganhar 15, 10, 8 mil. Não. Porque eu trabalho com o Brasil. A realidade é diferente. Mas eu falo sobre a segurança. Quando você passa segurança, e aí você joga. Meu valor é tanto. Você pode ter um sim ou um não. Se você tiver um não, você vai sair e falar, é normal, fisioterapeuta, ninguém valoriza. Mas se você tiver o sim, você tem que fazer acontecer. Porque aquele sim te abre mais portas, mas é a segurança. O fisioterapeuta, quando o médico prescreve lá, faça TENS, o que o fisioterapeuta faz? Põe lá no grupo, onde viu, fazer isso, fazer aquilo. Gente, quando o médico prescreve para mim TENS, eu já penso que esse paciente vai ter um reembolso maior, porque lá no reembolso vai estar fisioterapia analgésica. Vou pegar lá o número do médico, vou colocar, oi, tudo bem, sou fisioterapeuta tal, 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 avaliei o paciente, pensei nisso, 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 o que o senhor acha? Não é que ele vai me dar o que eu posso fazer ou não, mas para o nosso país, o médico tem uma posição mais alta. Quando eu chego e falo, conversei com o médico, a gente vai fazer só uma semaninha de TENS por conta disso, a senhora tem que tomar o remédio. Na hora do reembolso, eu vou colocar no meu relatório, a senhora coloca também, seu reembolso vai ser maior. Eu falei do quê? Eu falei de dinheiro. E a gente não fala de dinheiro. Aí eu olho e falo, nossa, o Ives ganha muito bem. Mas ninguém olha que ele dá lá plantão de sábado e domingo, ele estuda mais, na hora que ele vai atender o paciente, ele fala mais. Não, isso não acontece. Eu vejo na pós, eu dou a aula, tem 30 alunos. Eu te falo de 30, 2 vão ganhar bem. Os outros não vão. Não vão, porque assim, hoje em dia a gente passa muito. Na minha época a gente não passava tanta coisa assim. Não existia Instagram, onde você aprende de graça. De graça. Sim. Tem lá um curso gratuito, é de graça. A única coisa é, vai ter certificado? Nossa. Essa é a principal pergunta. Meu, dane-se que não tenha certificado. O que você vai pegar daquilo e vai colocar no seu dia? No dia seguinte. Cara, se você fizer uma live com certificado, você aumenta os espectadores. Sim. Sendo que as pessoas deveriam estar lá pelo conhecimento que você está oferecendo. Pelo conteúdo, no fim das contas. E sabe como as pessoas não sabem? É preocupante isso. Quando eu faço lançamento, eu dou uma aula. E aí, assim, eu falo, gente, daqui, ó, uma semana eu vou liberar o certificado. Eu falo isso no meio, né? Termino a aula, vem um assim, quando vai ser liberado o certificado? E aí eu penso, ele não escutou nada do que eu falei. O pior, ele é a pessoa que também faz a fisioterapia crescer. Porque não sou só eu, não é só vocês, os fisioterapeutas em si fazerem acontecer. Não é sobre o quanto a gente merece ganhar, mas o quanto a gente se posiciona no que a gente faz. E aí, assim, você vê que hoje em dia
As pessoas estão muito preocupadas. Sou super a favor da prova de título, mas no atendimento domiciliar, não adianta o título se você não souber se comunicar. Não adianta eu falar da sarcopenia. Não especialidade nenhuma. Se eu não olhar para ele e falar assim, vou contar para o senhor sabe que o senhor tem 2 corações? Ele vai olhar para minha cara, não tenho. Lado direito, lado esquerdo, não, tem um outro. Aqui a panturrilha do senhor. Isso aqui, ó, tem que estar forte, sabe por quê? Para o senhor ir no sacolão. Senão, não tem por que a gente fazer. Ir para o hospital não precisa estar forte. Não sabe. E aí, quando eu chego com essa estratégia em si, eu consigo vender o que eu sei, porque quanto mais você sabe, mais simples você explica. Quando você não sabe, você faz o quê? Eu não aguento o pessoal no hospital falar, Veni, tem que fazer uma pressão positiva. Olha para o paciente, é pressão positiva. Tá, gente, mas o que é uma pressão positiva? Sim. Quando você entrou lá, você sabia o que era o Sírio? Ou você só entendia a magnitude que o serviço tinha, mas não o contexto histórico? Porque a gente está falando da primeira UTI do Brasil. Sim. A gente está falando do primeiro serviço que teve uma fisioterapeuta atuante numa unidade de terapia intensiva. Inclusive, entrevistamos ela aqui. Leila, Você né? sabia Leila. que ela já foi no evento deles? Sério? Sim. Olha aí. Ela não chegou aí presencialmente, mas no ano em que nós fizemos o This Is Me 4, que a hashtag era Eu Faço História na Reab, no ano em que o Sírio completou 100 anos. Então, a gente resgatou toda a história do Hospital Sírio-Libanês, em especial a história da fisioterapia, da reabilitação, né? E aí a gente foi construir a timeline do desenvolvimento e a gente chegou na Leila Navarro, né? 1977, ela contou a história aqui para vocês, né? Caminhando lá nos corredores do hospital, construindo os primeiros alicerces do que seria a fisioterapia na terapia intensiva, né? Então, é para essas pessoas que a gente tem que olhar, né, e falar, poxa, pessoas vieram antes da gente, construíram caminhos para que a gente pudesse trilhar e hoje a gente tem que continuar a construir esse caminho, né? Então, é bem isso. Ela teve, nesta ocasião, gravou um grande vídeo para falar da trajetória dela, né? E também ser inspiração para essa juventude, essa galerinha nova que está chegando, e entender que a gente tem que honrar o que se construiu antes, né? E que é uma luta, uma batalha. A fisioterapia hoje, ela está onde nós estamos, porque muita gente construiu, muitos que passaram aqui, né? Que eu acompanhei, né? Que vocês entrevistaram e que construíram, sem dúvidas, oportunidades para a gente caminhar, né? E a gente está aí, tem uma bela de uma jornada de construção ainda, né? Muita coisa que a gente tem que construir ainda. Sabe como que eu vejo o Sírio? Como se fosse obviamente ativo, extremamente participativo, mas é como se eu fosse para um ambiente extremamente histórico, assim. Tô indo igual você estava lá no Memorial do Muro de Berlim, mas pô, aqui aconteceu tal coisa, aqui é um ponto, um marco histórico para a humanidade. Quando eu passo na frente do Sírio, eu falo, cara, aqui foi a primeira fisioterapeuta que entrou numa UTI. Eu tenho essa sensação desse marco, assim, sabe? Eu tenho a sensação de um ambiente emblemático, um ambiente que, obviamente, às vezes a gente acaba no automatismo esquecendo, porque é rotina, é plantão, é correria, é paciente lá. Mas, cara, ali aconteceu, ali, sabe? O start da história. A gente está aqui hoje por causa disso. Sabe? Milhares de profissionais atuam no Brasil hoje por causa disso. Então, eu tenho essa sensação. Eu senti isso. Eu fui recentemente ao Sírio conversar com o Wellington, inclusive. E aí, a gente já tinha tido essa conversa com a Leila. E aí, a hora que eu tava lá, eu pensei, sabe exatamente o quê? Ela contando de como que surgiu a SEMI. Sim. Da necessidade de criar semi-intensiva. E eu pensando, caramba, mano, o negócio começou aqui, depois virou isso aqui, nesse lugar aqui. E aí, quando você conhece a história, é mais legal ainda você tá lá, né? Tipo... muito legal. Ô Guto, mas respondendo a tua pergunta, se eu tinha noção de onde eu estava quando eu comecei a trabalhar no Sírio, porque lembra que eu fiquei lá no stand-by. Dali a alguns meses, acho que foi 1 mês e meio, 2 meses, não muito, me chamaram. Eu falei, nossa, é agora ou nunca, né? E eu fui daí para uma entrevista. Eu não tinha ainda passado por entrevista. Pô, me chamaram. Estourei! Entrevista, pô. Sabe o que é engraçado? Ele tá contando, eu já fiz processo seletivo no Sírio. Assim que eu saí do aprimoramento lá no HC. Cara, e foi a mesma sequência. Eu fui lá, fiz a prova. Eu lembro de umas questões até hoje. Metodologia, pô. Né? Aí fui pra dinâmica da RH e depois fui pra entrevista com as chefias lá, né? Isso. E na época, quem foi eu e o Eric. E aí o Eric entrou e eu não entrei.
Eu lembro até hoje do processinho, tudo assim e tal. Olha aí, ó, receba não e vire chefe, hein? Só falta virar um chefe de alguma coisa. Mas sabe que eu lembro dessa entrevista que, assim, eu fui com tudo. E ir com tudo, eu me recordo muito bem sobre ser muito transparente e muito coração, sabe? Eu lembro que eu fui para essa entrevista com um desejo enorme, que eu sabia, agora é eu com a gestora do serviço. Então, agora, ou eu entro ou eu não entro mais. Quem era a gestora, só por curiosidade? Você não quer falar o nome? Era a Ana Lúcia, né? Ana Lúcia, isso. E por quem eu tenho enorme gratidão, porque eu tenho certeza que ela viu esse meu desejo, porque eu já tinha sacado que parecia que eu tinha uma certa inexperiência tão visível, né? Em mim e talvez uma certa insegurança que talvez eu pudesse passar, né? E tudo que eu precisava era de uma oportunidade para mostrar que eu tinha potencial de aprendizado, porque eu já tinha entendido que tinham competências específicas do contexto da cidade de São Paulo que eu precisava desenvolver, né? E eu lembro que naquela entrevista com a Ana Lúcia, eu fui com a alma, com o coração, né? Com toda a transparência, né? E eu percebi que ela fez essa leitura. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Sabe quando existe um contato no olhar da pessoa te olhar e eu não sei até um dia eu gostaria, quem sabe um dia conversar com ela, de entender, né, o que foi que ela enxergou em mim naquele momento. Porque eu acho que foi justamente, talvez, o que eu estava querendo passar, que é assim, olha, eu quero aprender o que eu não sei, tudo. mas já sei o que eu já vivi, eu já sei o que eu já lutei para conquistar. E eu senti eu saí daquela entrevista satisfeito porque eu fiquei feliz com o que eu falei para ela e deu certo, né? Dali alguns dias fui chamado, daí passei todo o processo, né, de contratação. E aí eu comecei a andar pelos corredores do hospital, vendo pessoas que deram aula naquele simpósio quando eu era residente, né? E eu faço menção a Miriam, né? Que eu acho que vocês tinham que convidá-la para vir aqui. Opa, a Miriam Onoe fazendo... A Miriam foi minha supervisora lá no aprimoramento, lá no UTI do trauma no HC. Eu lembro dela claramente, quando eu a vi dando aula naquele simpósio, eu falei, gente, um dia eu quero ser como essa pessoa, né? Com essa competência e com essa propriedade, com ela é muito humana, né? Então, é uma profissional que sempre me inspirou. E aí é aquela coisa, você está dentro do hospital, você começa a andar pelos corredores da UTI e você vê a pessoa ali caminhando, né? É quase como que um ídolo para você, né? E aí, né? Na tua pergunta, eu não acreditava que eu estava ali. E, ao mesmo tempo, era tudo muito difícil, né? Existe um contexto profissional que a gente, às vezes, sai na formação acadêmica, mas tem todo um contexto profissional que é o tempo que te traz, né? A habilidade de comunicação assertiva, de quando você tem que se posicionar um pouquinho mais firme para você conseguir passar, né, a necessidade daquilo que você precisa propor para o teu paciente. Acho que são falhas da nossa formação, a inclusão dos familiares. É importante a gente começar a abordar isso na formação. A gente é muito tecnicista e esquece que a gente está indo para o mercado de trabalho, pô. Você tem que criar vínculo. Então, às vezes, é uma comunicação que vai fazer toda a diferença para o teu tratamento. É aquela coisa da conexão que você vai ter com o teu paciente, com os familiares dele. Então, tudo isso eu fui desenvolvendo e fui vendo que eu precisava desenvolver muito, né? E foi assim, não foi fácil, né? Então, assim, eu tive que contar com muito apoio dos meus colegas que me treinaram, que me receberam. Passei por vários setores ali no hospital. Tenho gratidão por todos que me treinaram, que viram potencial em mim, porque eu hoje, quando eu olho... eu sabia da minha competência, sabia de tudo que eu era capaz, mas eu também entendo, né, que eu precisava de muito desenvolvimento ainda, né? Eu estava realmente buscando aquilo que eu vim buscar, né? Desenvolver e ter experiência profissional, né? Então, me foi dada a oportunidade e eu agarrei com todas as forças. Eu tenho maior gratidão, mas é um processo... que requer humildade da tua parte, de entender que você precisa. Primeira coisa, né? Eu sabia tudo aquilo que eu tinha de bom,
mas eu já captei rapidamente o que eu precisava e fui atrás disso, né?